instantes, vem aí o programa 5 às 7. Um programa de variedades para deixar seus finais de tarde mais felizes. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando o nosso 5 às 7 nesse 1º de maio de 2026. É feriado e a gente está trazendo vocês aqui um programa inédito, né? Mas em pleno feriado, A gente, né, faz no final do ano lá, Natal e Ano Novo, um pupurri, né? Com os melhores momentos do ano e tal, algumas entrevistas que a audiência gostou mais, digamos assim, mas hoje não. Hoje é um programa inédito. O que não é ao vivo. Aí a gente não vai, né? De manhã eu estava... Onde é que tu tá agora? Nesse momento eu devo estar em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Então... Onde em Cachoeira? Se no meio do pomar, se tirando uma soneca, né? Não sei. 5 horas, tu tá 5 horas. Tomando... Já começou a beber um vinhozinho? Talvez da Dom Laurindo? Meio cedo para um vinho da Dom Laurindo. Alemão. Deve estar chovendo, né? Alemão. Deve estar chovendo nessa sexta-feira. Vai chover, né? Tá chovendo agora. Então, mas assim, sabe que... Bom, eu vou estar lá em Cachoeira e provavelmente... Eu não sei se o velho vai estar ouvindo o programa nesse momento, mas o curioso é o seguinte, cara, tu vai ficando velho, tu vai pegando umas manias, né? Vai. Eu não sei até se eu já não contei essa aqui. E aí, por exemplo, sábado de noite a gente sai para jantar lá em Cachoeira. Ah, que maravilha. Coisa boa, no interior do cara janta. Só que é o seguinte, jantar pro meu pai é sair de casa às 7 para chegar no restaurante às 7h30, né? E aí eu sei que ele pergunta lá pra companheira dele, minha madrasta, né? Uhum. Já fez a reserva, né? Aí eu, pra quê? Aí, não, tô ligando pra lá, já fiz a reserva e tal, não sei o quê. Aí a gente chega lá, estaciona o carro e tal, abre a porta do restaurante, só falta aquele grilo, assim, que não tem ninguém, cara. Mas a mesa tá reservada. Mas a mesa tá reservada, tem a plaquinha lá de pum, reservado, entendeu? Então, mas tudo bem, é meio que um ritual. Entendeu? Legal, pode... isso aí, claro. Não, claro que bacana, Eu faço piada, mas eu gosto. Claro. Então, tudo bem, Spritzer? Tudo ótimo. Ótimo? Uhum. Mesmo trabalhando no feriado, cara? Mas então, meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. E o nome do programa hoje é trabalho, né? É verdade. Nosso tema hoje é trabalho, cara. Antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu lembrar que a gente está no ar para Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra, domlaurindo.com.br, também para a Banca do Holandês, paixão por comer e beber bem, o melhor empório gourmet da cidade é a Banca do Holandês. FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, a casa de quem faz direito. E Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Esse é o nosso time de parceiros aqui no 5 às 7, junto, é claro, com o Cresci, né, que também é nosso parceiro, e você ouve aí as inserções durante as nossas pausas. Spritzer, quer fazer as honras da casa? Claro que eu quero. Estamos aqui hoje com Stefan Ligocki, jornalista, palestrante, consultor, mentor. O homem é trabalho. e o tema nosso é trabalho, e ele trabalha exatamente com esse tema. E eu vou pedir, na verdade, primeiro te agradecer por ter reservado esse espaço aqui para vir bater esse papo conosco. Seja muito bem-vindo. E eu vou pedir para tu te apresentar, porque são tantas qualidades, né? Tantas atividades que tu faz, que é melhor tu nos contar. Tá certo, Spritzer. Bom, antes de mais nada... Boa tarde, meu cara. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite aí a ti, ao Guilherme também, né, para participar do programa aqui.
neste 1º de maio, né, que está sendo exibido aí o programa. Enfim, acho que é um tema super relevante a gente falar de trabalho, tem muito pano para manga, né, esse tema. Então, eu costumo dizer que eu sou um profissional multicarreira, né, pelos tipos de trabalho aí que você mencionou, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhei aí 10 anos como jornalista, depois eu fiz uma transição de carreira para a área de comunicação corporativa, marketing, né, vendas, né, aí me tornei mais um profissional de marketing e vendas e de... Só uma parte aqui, o Alemão. Estou te ouvindo. Trabalhou com o Júlio, foi quando ele ficou careca, de estresse. Bah. Ele não era assim, quando trabalhou com o Júlio... perdi alguns cabelos. Chegou a trabalhar com o Júlio, né? Foi do Júlio. Mas então eu fui para a área de marketing. A partir de 21, né, eu passei também a atuar com o mercado da longevidade, carreira na maturidade e diversidade geracional, que são temas relacionados, né? Tudo tem a ver com impactos do aumento da longevidade nos mercados de trabalho e de consumo. Então, dentro desse escopo aí, né, de carreira, longevidade, né, eu sou consultor, professor, palestrante, né, criador de conteúdo, produzo muito conteúdo lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional, né? Talvez aí o pessoal que esteja nos assistindo conheça, né? E lá eu sou LinkedIn Top Voice, que é um prêmio que eu recebi pelo conteúdo que eu crio lá, né? Então, o LinkedIn ele é mais direcionado para carreira. Para carreira, para trabalho. Exatamente. Quem está atrás de trabalho, quem quer... Fala um pouquinho só, aproveitando isso, que eu sou curioso sobre isso, eu sei que muita gente também deve ser. Não, eu acho que a tua pergunta é ótima. Assim, o LinkedIn é uma rede social profissional. Tá? É claro que ele não tem assim o glamour do Instagram, do TikTok, né? Que são redes muito maiores também, né? Para você ter uma ideia, o Instagram aí deve ter o quê? 2 bilhões de usuários. O LinkedIn recém chegou no 1 bilhão, no primeiro bilhão de usuários no mundo. Que já é bastante para ser tão direcionada, né? Eu costumo brincar, né? Numa rede social sem pets and babies, né? E focada mais em trabalho, né? Eu acho que é um número expressivo. No Brasil são 90 milhões de usuários. Tá? Então é uma rede social que é direcionada ao trabalho. Tem tudo a ver com a pauta do nosso programa aqui, né? É uma rede que o cara pode ir lá para procurar trabalho, né? Ou para procurar cliente também, para a empresa dele. Tu vai lá, te apresenta, diz o que tu faz. Exatamente. Você tem lá um perfil, né, que você vai, como você tem lá, por exemplo, no Facebook, né, você tem um perfil que você diz lá quem você é, a tua profissão, né, o que você já fez. O pessoal costuma comparar um currículo. Não é bem um currículo, né, porque ele é uma coisa viva. Você pode alterar a qualquer momento, né? O currículo você manda para alguém e já foi, né? Sim. Mas você tem lá esse perfil e você pode criar conteúdo. Post, vídeo, newsletter, artigo. E aí lá você depende muito do teu objetivo lá, né? Você pode, assim, se você está buscando emprego, você vai lá escrever sobre a tua área de conhecimento para ver se chama a atenção de algum recrutador. Falar sobre... Se você está procurando clientes, por exemplo, no meu caso, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor já há quase 10 anos, né? Eu vendo os meus serviços na área de palestra, na área de treinamento, na área de mentoria, né? Então é isso que eu faço. Agora é um momento... Eu sou uma vergonha no LinkedIn. Eu tenho também uma página, mas meu irmão engenheiro, né? Ele está muito lá. Mais... os engenheiros estão lá. Mas tem muito... Eu já aprendi algumas coisas. O que aconteceu? Eu, na época da Guaíba, era gerente geral, né? Ou seja, jornalismo, esporte, estavam debaixo do meu guarda-chuva. E aí eu coloquei lá, gerente geral, né? Eu deveria ter posto alguma coisa assim, manager de jornalismo, alguma coisa nessa linha. E aí, gerente geral é um negócio muito vago. Aí começou a aparecer vaga, assim, para supermercado, para farmácia. Mas já começou a aparecer coisas. Nada contra, mas aí apareceram coisas, só que não era para mim, o negócio, né? Porque o algoritmo começou a entregar para ele, de acordo. Pela função, então eu fiz a configuração errada lá. Enfim, fecha parênteses aqui. Claro, não, bacana. Mas é uma rede social muito interessante, inclusive para jornalista. Tem muito jornalista lá. Tem. E divulgando o seu trabalho. Agora, por exemplo, desculpa, só para... É um conteúdo mais qualificado. Exatamente. Porque o Instagram, mesmo não sendo um usuário do LinkedIn, vou dar um exemplo aqui, o Igor Moraes, que participa... uma vez a cada 2 semanas, economista aqui do Júlio. Ele publica muitos artigos e bons artigos no LinkedIn. Então o Instagram tem muito aquela coisa do exibicionismo, né? Do mostrar o que está fazendo, os stories e tal. Tem coisa legal, mas é muito
eu e eu mesmo. É. Lá no LinkedIn é conteúdo, ou seja, cara, vou te convidar para reflexão, tem um dado novo e tal. Então é diferente, ela é... Um perfil, um objetivo diferente. O pessoal não bagunçou o LinkedIn. Mas, por exemplo, lá, o que é voltado muito para a idade madura, né? Por exemplo, o LinkedIn, ele não é meio preconceituoso em relação aos acima de 60? Não, sabe que não. Tem muita gente madura lá, profissionais 40 mais, 50 mais, 60 mais. Eu estou chamando de gente 40 mais madura, tá? Porque eu costumo dizer e observar isso no mercado, né? Pessoa que tem mais de 40 anos já é considerada madura. Que loucura isso, considerada velha para o mercado. Né? Daí as questões de etarismo, né? Eu mesmo passei por situações de etarismo quando eu tinha 41 anos, imagina, porque já é considerado uma pessoa velha. Então a gente costuma dizer que para o mercado de trabalho, quando a gente fala em trabalho, 40 anos já é uma pessoa madura, mas lá tem gente de 50 mais, 60 mais, 70 mais. Num canto, né? Não necessariamente, não, produzindo seu conteúdo, tem muita gente até mesmo por causa dessa questão do preconceito de idade, que o cara começa a envelhecer e as empresas começam a apartar o cara, né? Porque ele tá velho e tal. Esse cara, 50 mais, principalmente 50 mais, 60 mais, ele acaba virando consultor, ele acaba virando empreendedor, né? E aí o que acontece? Ele precisa se vender. Não, excelente. Ele precisa se vender, ele vai para o LinkedIn. Eu faço isso, faço aquilo. E o cara que chega nos 60, 65, 70 com saúde, pô, esse cara tem a experiência, a tal da experiência, né? Então, cara, e tá afim de trabalhar ali, porque é uma época que tu começa a ser escanteado na vida. Exatamente. Tu começa a virar, tu não é mais protagonista, às vezes, nem da tua própria vida. E muita gente que está chegando, que é a geração prata, que está chegando com tudo, diz, não, peraí, eu quero continuar sendo protagonista. Isso tem a ver com o que eu quero te perguntar, o seguinte, porque é um momento muito estranho que a gente está vivendo, que tem uma galera que quer parar de trabalhar. Tá, mas antes, esse é um tema muito bom, eu não queria perder a questão do etarismo claro, aqui. Claro. Posso, Spritzer, tu deixa? Claro. Pelo seguinte, ainda pega isso, porque eu lembro que eu fiz uma pós-graduação já tem mais de 10 anos, no MBA, e eu lembro que na época um dos professores da área de RH, ele era headhunter inclusive, ele dizia, olha, tem uma mudança acontecendo e está bem interessante, porque o cara, digamos assim, 50 anos, mais de 50, 55, ele está sendo de novo requisitado pelas empresas, porque ele tem uma expertise interessante, um know-how que não pode ser desprezado, e ao mesmo tempo ele não entra em rota de colisão com a juventude aí dos 20, tá? Com novas tecnologias, e não é só rede social, é uma infinidade de ferramentas que ele não domina, mas a gurizada domina. Mas a gurizada não tem experiência. E qual era o problema na época? O gerente, o diretor de 40 anos, via nesse guri de 20 o filho, e o guri via o pai, ou a mãe. Sim. O de 55 era o vô. Então assim, tá, guri, eu não sei mexer nisso aí, mas eu preciso que tu faça isso aqui, tá? Então, era uma troca mais tranquila de relação. Quando era o cara de 40, não, eu te mandei fazer, tem que ser assim. Aí daqui a pouco a ordem era errada, o comando era errado, o cara não sabia, mas tinha uma arrogância, assim, esse moleque não pode saber mais do que eu. E aí dava crepe, né? Eu não sei se isso... Tinha um carteiraço. Tinha um carteiraço, assim, né? Tu tem que comer muito arroz com feijão para estar onde eu tô, né? Aquela coisa toda e tal. E, na verdade... Olha, eu acho até que é uma visão otimista desse teu professor aí, porque... assim, isso foi lá, 2014. Não, mas a situação ainda está... Ainda? Eu diria que, assim, tem pesquisas que mostram isso, né? Teve uma pesquisa recente aí que mostrou que 70%... uma pesquisa encomendada aí por uma dessas grandes empresas de consultoria, aí, se eu não me engano foi a Ernst Young, que mostrou lá que 70% das empresas não contratam profissionais 50 a mais. Por uma série de vieses etaristas, né? Vieses etaristas do tipo, o profissional maduro é ultrapassado, é cansado, ele não se atualizou, ou então ele é resistente, essas coisas assim, aquele velho ali é resistente, o cara não vai querer um conselho do mais novo, tal. Então tem esses vieses etaristas. E ao mesmo tempo tem uma pesquisa da InfoJobs que mostrou, que feita com
profissionais, né, que participaram de processos seletivos, 70% dos respondentes à pesquisa falaram que já sofreram situações de etarismo no mercado de trabalho, em processo seletivo e tal. Então, assim, ainda existe preconceito de idade no mercado de trabalho, é muito forte, especialmente contra quem tem mais de 50 anos. O que está acontecendo assim, Guilherme, de uns dois anos para cá? As empresas começaram a olhar com outros olhos os profissionais 40 a mais. Tá? Ou seja, estão começando a contratar esses 40 a mais. Por que isso está acontecendo? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente está vivendo mais, né? E melhor, a gente está se cuidando mais. Então, assim, até a questão da aparência, né? Às vezes você olha uma pessoa que está na faixa dos 40 anos, você olha assim, nossa, essa pessoa... Depois até não podemos entrar nessa questão, né? Nem parece ter 40 anos. Então, isso já é um facilitador da contratação, porque até às vezes a aparência da pessoa pesa num processo seletivo. E o segundo ponto é a geração Z, né? Que é uma geração que tem alguns problemas, né? Claro que não dá para generalizar, né? Mas a gente vê... Tem alguns problemas. Vamos falar disso depois. Vamos falar disso depois. Mas, assim, é uma geração que, como ela não fica muito tempo no trabalho, por uma série de razões que a gente pode falar depois, o que está acontecendo? As empresas estão já começando a contratar menos a geração Z, né? Que isso também, de certa forma, é preconceito de idade contra o muito jovem. Mas dá para dizer que hoje o principal preconceito de idade no mercado é contra essa pessoa 50 a mais. Porque ainda tem muito viés etarista, Guilherme. Tem aquela coisa assim, esse cara tem 50 anos, o recrutador olha assim para o cara, assim, esse cara tem 50 anos, esse cara não sabe mexer num computador, esse cara não sabe acessar uma rede social, o que é uma bobagem, assim, né? Mas tem esse viés. Mas e pega também assim, esse cara tem 50, ele não deu certo, digamos assim. Também tem isso. Também tem isso, assim. Inclusive, outro dia, eu crio muito conteúdo lá no LinkedIn, né? E aí, um dia desse, eu botei lá um post, e aí apareceu um comentário de um profissional maduro, e eu achei muito interessante esse comentário, porque ele disse assim, Stefan, olha, eu já passei por situações de ouvir no meu trabalho, né, coisas do tipo assim, o cara ainda está trabalhando com 55 anos, então ele é um fracassado, já devia estar aposentado. Pô. Veja só o comentário de gente mais jovem, a visão, né, de pessoas mais jovens, às vezes, sobre um profissional maduro, que o cara ainda, sei lá, com 60, com 70 ou com 50 não se aposentou ainda, ele é um fracassado. Loucura. Então veja como tem uma visão assim equivocada das coisas, né? E aí entra um pouco também nessa piração, né, que isso afetou muito as 2 gerações, né, que é a Z e os millennials. A Z é quem nasce de 90... A geração Z hoje 90, tem... nasceu em 90... entre 96 e 2009. Está com 40 e... Não. A geração Z é quem tem... Meu filho é 96, está com 30, fazendo 30 esse ano. Meu filho nasceu em 96. 96. Vai fazer 30 esse ano. Ele é a geração Z, ele quase foi milênio. Finalzinho, exatamente. Ele é a geração Z. Já nasce... Mas ele é um dos mais velhos da geração Z. E antes da geração Z tem os milênios, que é quem nasceu entre 81 e 95. Não sei que idade tem. Que idade você tem, Guilherme? Com 43. Você é milênio. Millennial. Você é milênio. Mas às vezes eu tenho cabeça de qual é a mais velha do que eu? A X. É a minha. Eu sou 61X, não. Sou baby quase. Você é baby boomer. Já sou? Quase. Você é dos mais jovens dos baby boomers. Dos baby boomers. Eu vou dizer assim. Que merda. Porque o baby boomer você é quase um X. Depois da se você nascesse um pouquinho, depois era um X. Os caras da guerra, quem nasceu em 46... Quem nasceu entre 46 e 64 é baby boomer. Quase fora disso aí. Quem nasceu entre 46 e 64. Quem nasceu antes disso é a geração silenciosa. A geração do meu pai, imagina. Meu pai é de 41. Sim. Ele é geração silenciosa. Acho que vocês nunca ouviram falar. Não, essa aí não. Essa é nova para mim. É uma geração anterior a Baby Boom. Cala a boca. Silenciosa. Não te mete aqui mais. Não, eles receberam esse apelido, né, por causa que é uma geração muito sofrida, né? Sim. Eles pegaram 2 guerras. Isso. É uma geração mais contida. Estava durante a guerra. Durante a guerra. Meu pai nasceu durante a guerra. Mas, assim, os milênios, a gente estava falando dessa questão aí do impacto do trabalho, né? Os milênios, principalmente, eles acreditaram, não sei porquê, né? Teve uma tese que se espalhou aí, esses gurus de internet, que tinha que trabalhar
para se aposentar com 45 anos. Sim. Então, hoje está cheio de milênio burnoutado, porque os caras trabalharam horrores, 12, 14, 15 horas por dia e não se aposentaram. Com 45, porque é impossível, né? E a geração Z, ela já veio com uma outra visão de trabalho. Assim. Ela olha para esse milênio e pensa assim, eu não quero ser um cara com burnout. Então, ele já tem uma outra visão de trabalho. Só que aí virou o fio, de certa forma. Foi demais. Foi demais. Porque eles, assim, no trabalho, eles olhavam os milênios, que era a geração anterior, e diziam assim, eu não quero ser esse cara que está burnoutado. Mas aí, em casa, eles olhavam para o pai da geração X, a minha geração, os pais da geração Z, normalmente são os X. Né? E aí ele olhava para a geração X, nossa, mas o meu pai está trabalhando horrores também, né? E assim, ele não ficou rico, ele não se aposentou com 55, então será que vale a pena trabalhar tanto? Só que aí virou filme, como eu disse, né? Essa geração, a geração Z, ela tem uma visão de trabalho que assim é quase, não dá para generalizar, tá? Mas é uma visão assim, tipo, o trabalho não é uma coisa importante para boa parte deles. É mais uma coisa. Né? É mais uma coisa na vida deles, assim, tipo, eu tenho, sei lá, eu tenho aqui a minha vida pessoal, minha namorada, eu tenho aqui o meu cachorro, né? Eu tenho lá o meu videogame, eu tenho lá meu programa com os amigos. Tem também o trabalho aqui também. Sabe? Como que assim, cara, eu tomo banho todos os dias, mas assim também, se o dia tiver muito frio, eu não tomar banho, eu geralmente trabalho, mas se eu também não for hoje, qual é o problema, né? Não é. Mas como é que ele se resolve? Como é que é o nome daquele navio que tem os aviões e tudo? Porta-aviões. E tem a teoria que também eles são aquela coisa, tem o porta-aviões, eles saem com o aviãozinho deles. Vão dar essa banda aí, mas se deu errado, eles voltam pro porta-aviões também, né? Aí você tá valendo voltar para casa. Porque eles são caras... Porque, vem cá, como é que tu resolve essa história? Se não é tão importante para ti, como é que tu resolve essa história? E como é que tá a ideia de trabalho também tá mudando, né? Tá mudando. Tá indo para aquela história de realização de tarefas também, né? Por um lado, assim, também a gente não pode crucificar assim, a geração Z por ter essa visão. Eles têm uma visão assim do trabalho, eles têm que enxergar propósito no trabalho. Eu não quero simplesmente cumprir uma tarefa, eu quero ter... Olha, qual é o significado disso? Tá? Por um lado, isso é legal, tá? Porque as gerações anteriores, principalmente a minha, né, a X e a tua, a Baby Boomer, a gente ia lá e cumpria uma tarefa e pronto. A primeira geração que começou a questionar alguma coisa foi os milênios. Eles começaram, mas deixa eu entender um pouquinho melhor. Só botar uma frase dentro disso. Tem gente que... Aquela história de trabalhar para viver ou viver para trabalhar. Tem muito disso. Tem muito disso. Né? Aí uma que outra geração, ela trabalha... a gente trabalhava para trabalhar. Aí que tá. Isso está errado também. Eu acho que os caras estão certos agora e aproveitar o paraíso. Tem um paraíso aí também que precisa ser aproveitado. Né? Talvez a nossa geração, talvez as gerações anteriores, a X, a Baby Boomer e até a Milênio, tenha trabalhado demais. Né? Tem aquela coisa assim, não, eu tenho que trabalhar para viver e tal, né? E tenho que trabalhar horrores, se der para eu vivo um pouquinho. Talvez tenha sido um pouco exagerado, mas ao mesmo tempo, agora sim virou o fio de uma forma que parte dessa geração, da geração Z, parece que demoniza o trabalho. Parece que o trabalho é um estorvo na vida delas. Só que o trabalho não pode ser considerado um estorvo. O trabalho é a gente, né? Mas acontece o seguinte, muita gente trabalha no que não gosta, faz o que quer, aí é outro problema. Tu vai transformando a tua vida numa... E tu vai vendo, por outro lado, pessoas fazendo... Eu acho bacana essa busca por um senso de propósito que eles têm. Só que, ao mesmo tempo, como é uma geração, que eu digo que tem problemas, né, Guilherme? Você comentou, né? Quais são esses problemas? A geração Z cresceu atrás de tela. Atrás disso aqui, né? Então, eles cresceram muito ansiosos com a comparação, né? Pô, Instagram, o cara entra ali no Instagram, todo mundo é feliz, tal, ele começa a se comparar, né? Então, uma geração que já cresceu ansiosa, atrás de tela. Eles não tiveram muita cobrança dos pais, porque a geração X e eventualmente até algum baby boomer que tenha filho Z, como a gente teve uma criação muito rigorosa dos nossos pais, né? Os pais da geração Z meio que largaram, sabe? Tipo assim, pai, eu não quero que o meu filho lá sofra como eu sofri, né? Vamos dar uma... Só que aí, assim, eles cresceram, né, num ambiente de pouca pressão, pouca cobrança dos pais, e quando chegam no mercado, aí tem lá o chefe milênio, o chefe X, e dá uma cobrada,
e aí eles saem do eixo. Saem do eixo. Porque eles não estão acostumados com essa cobrança. Eu não sou... o protagonista do programa é o nosso convidado hoje. Não, mas se quiser tem uma pilha de histórias, porque Conta aí. Eu fui chefe de reportagem muito cedo, eu tinha 23, 24 anos, e aí virei chefe na Bandeirantes. Aí, assim, um dia tu é convidado para sair, tomar chopp, fazer happy hour com a turma, no dia seguinte tu é o chefe. Tu é o chefe. E eles estão falando mal de ti, reclamando e tal. E é difícil tu lidar com isso com 24 anos. Sim, você tem muita maturidade. Tem muito, mas assim, tem uma questão e aí eu queria saber também se é cultural dessa coisa dessa geração ou se é mais difícil, por exemplo, no Brasil ou entre a população latina, porque uma das coisas que acontecia era uma cobrança era... Eu morei nos Estados Unidos, eu tinha 19 anos. Legal. Meu chefe chegava para mim e dizia assim, cara, eu te pedi para fazer isso aqui, tu fez isso errado. Né? Não sei o que eu te falei, era assim, assim, assado, tu fez assado, assado, assim. E aí eu olhava aquilo e tal, ele virava as costas, saía, aí daqui a pouco, dali 10 minutos eu cruzava por ele me perguntava, tu viu o jogo do como é o nome do time lá, do New England Patriots, com não sei quem e tal, já era passado, entendeu? Ele já tinha me dado o puxão de orelha, já tinha, e não, aqui... É uma coisa assim, tem uma mágoa. Uma mágoa. Parece que vai pro pessoal. Não sabe separar o pessoal do profissional. Então, e eu sou alemão demais, quando eu tinha que chamar, tudo assim, cara, tu fez uma cacaca aqui, entendeu? Não era para fazer assim e tal, blá, blá, aquela coisa. Então, pilhas de histórias assim, e tem algumas que eu conto aqui que eu lembro. Essa para mim eu jamais vou esquecer. A gente montava uma escala de Natal e de Ano Novo. Talvez você já tenha ouvido essa história, Espírito. E aí tinha um menino, e ele tinha potencial, o guri, cara. Era bom. E eu lembro que ele ficou numa escala, ele ia folgar, na outra ele ia trabalhar. Sim, normal. Aí um dia toca o telefone de manhã, assim. Aí eu atendo, aí era uma mulher. Tudo bem, bom dia e tal. O Guilherme, o Guilherme. Tudo bem, Guilherme, eu sou fulano de tal, mãe do... Aí o guri. Eu disse, tá tudo bem com ele? Não, tá tudo bem. Na verdade, eu tô te ligando para te informar. Meu Deus. Opa, que na verdade ele não vai trabalhar nem Natal e nem Ano Novo. Aí eu disse, opa, desculpa. Não, ele chegou em casa ontem, falou que foi divulgada uma escala e que ele vai trabalhar num dos feriados, só que é o seguinte, a gente vai viajar e ele não vai trabalhar, tá? Então eu tô te avisando e tal. Aí eu disse, ok, obrigado, desliguei o telefone. Aí deu 1 hora, ele chegava à tarde, o turno dele era à tarde, ele entrou na redação, aí largou a mochila dele, aí eu disse, cara, vem cá um pouquinho, eu lembro o nome dele. Aí, deixa eu perguntar uma coisa, como é que é o nome da tua mãe? Fulana. O nome dele é Enzo. Não é. Começa com L. Começa com L. Aí eu disse, é tua mãe? Ele disse, sim. Sabe que ela ligou para cá hoje de manhã? Aí ele já, eu sei, não, tudo bem, eu só queria confirmar. Tua mãe ligou hoje e disse que tu não vai... Não era trote. Pois é, e tal, não sei o que. Tá, cara, então é o seguinte, nem precisa ficar. Pega a tua mochila, tá? E... tô te liberando agora já, tem aí 2 meses até o Natal e tudo mais. Então, fica tranquilo, isso aqui é para ser uma experiência profissional, não um estorvo. Te agradeço até aqui. Aí ele, eu disse, não, cara, tu tá me odiando agora, mas isso é uma lição de vida para ti e para tua mãe. Boa. Aí ele pegou a mochila dele e saiu. Aí passa meio ano, um dia vem uma colega do comercial, diz, Guilherme, tudo bem, isso tudo, não vou meter na tua área e tal, mas eu tenho uma colega, tu talvez não lembre dela, na academia. Eu disse, não, vamos lá, filho dela é jornalista, está estudando jornalismo, e ele já trabalhou aqui, aí eu comecei, conecta, né? Liga os pontinhos. Aí eu disse, tá, mas e aí? Ela disse, não, é o seguinte, ela no ano passado, teve um episódio assim, assado, e ela reconhece que errou. Ela não deveria ter feito o que fez, ela queria saber se tem como ele voltar. Eu disse, olha, não tenho nada contra o menino e tal, mas assim, nesse momento eu não tenho vaga. Entendeu? Então... O trem passou. Já teve vaga. Estava aqui dentro, né, e tal, a fila andou, tem uma moçada aí boa também trabalhando. No futuro, quem sabe, talvez, mas assim... Ela tem noção de que prejudicou o filho. Não, ela sabe, ela me disse até envergonhada e tal. Então é isso, a geração que... É a superproteção que eu falei, né? Infelizmente, os pais da geração Z, né, e aí
nesse bolo aí, a geração X e até algum baby boomer, enfim, super proteger essa geração. Né? Eles chegam ao mercado de trabalho dessa forma que você contou aí, Guilherme, né? Muito assim, pouco resilientes, muito frágeis, né? Não enfrentaram cobrança dos pais. Né? Então, esse é um dos problemas que a geração Z acaba tendo que enfrentar no mercado de trabalho. Então, quem é que está educando a geração Z? É o Guilherme, o chefe, é o mercado que tá educando. Isso é muito estranho e muito triste. Né? Então, esse é um problema já. Então, assim, se tem alguma geração Z que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, né? Olha, você tem que aprender a ser resiliente. Né, que tem dias difíceis, que não vai dar para trabalhar, folgar no Natal e Ano Novo, né, que tem uma escala de trabalho. Né, então, assim, é uma geração pouco resiliente, é uma geração super protegida pelos pais. Pô, você contou aí que ela ligou, a mãe do teu ex-funcionário. Mas tem pais que estão indo na entrevista de emprego, Spritz. Ah, sim, já. Isso eu nunca cheguei a viver. Mas estão indo na entrevista de emprego. Então, assim, por isso que eu digo que para parte dessa geração, infelizmente, o trabalho parece ser um estorvo. Assim, né? Tem aí jovem de 25 que não sabe, nunca trabalhou, às vezes não sabe o que quer da vida. Né? Teve um vídeo que viralizou aí uns 2 meses aí no Instagram, que um repórter perguntou para um guri ali, o guri tinha 25, 26 anos, né, o que ele fazia e tal. O guri já estava na 3ª faculdade e nunca tinha trabalhado. Ele falou na entrevista, eu fiz primeiro música, depois fiz direito, aí não gostei, passei para tal coisa. Sabe, assim, então, no primeiro momento de dificuldade, eles desistem. Né? Então, assim, é uma geração pouco resiliente. Não dá para generalizar, tá? Eu também conheço Gen Z aí que é gente boa, que tá afim, né? Claro. Mas aí depende muito da criação do pai e da mãe. Claro. Tem uma frase que meus pais diziam para mim e que é inconsciente isso. Eu repito para minha filha. Né? Eu daqui a pouco eu não gosto de tal coisa, a gente não faz só o que gosta. Muito bom. Aí, assim, eu pego lá minha filha, filha, teu quarto é uma zona, tem que arrumar teu quarto e tal. Eu não gosto, não sei lá e tal, a gente não faz só o que gosta, né? Então, é uma briga, é que dá trabalho. E assim, é uma geração muito... O pessoal brinca que eles são geração de açúcar, né? Qualquer coisinha se dissolve, enfim. Mas o que é assim? Eles precisam desenvolver essa resiliência e entender que tem dias ruins no trabalho. Né? E essa situação que você contou aí, Guilherme, ela é muito emblemática, né? Porque assim, eles vamos dizer assim, eles querem muito do jeito deles. Total. E esse teu relato aí, certamente ele deve ter saído dizendo assim, o Guilherme é um chefe tóxico. Acho que na época até não se usava tanto essa palavra. Mas agora é o chefe tóxico. A primeira cobrança que vem, o Stefan vai lá e cobra o Gen Z, nossa, chefe tóxico. Ou então tem um dia ruim no trabalho, nossa, ambiente de trabalho tóxico. Só que não é assim que a banda toca na vida real. Olha só, na minha época, não tanto só na minha época, um pouco mais atrás, a faculdade ela era importantíssima, né? E tu tinha aquelas profissões que eram meio que certo que se tu entrasse em determinada faculdade, tu ia te dar bem, se fosse médico, engenheiro, arquiteto, direito, lá seu. E isso, eu tenho visto o seguinte, está sendo super questionado a importância de tu ter a faculdade. Olha, gente, eu acho assim, um equívoco total essa disseminação dessa ideia aí de que faculdade não serve mais para nada. A gente podemos fazer um outro programa aqui sobre o papel da universidade, né? Que a universidade precisa se reinventar. Pode ser a segunda hora do programa. Tudo bem, eu concordo até que algumas universidades aí precisam se reinventar, né? Porque hoje um curso dura 4 anos, as coisas estão muito rápidas, daqui a 4 anos é outro planeta, tudo bem. Mas essa coisa que se espalhou assim, fazer faculdade não serve para nada, não adianta nada, eu vou ali, faço um cursinho de 1 semana, já estou trabalhando e tal. Olha, pode funcionar em algumas áreas, né? Mas não é tudo que... Por exemplo, um médico, claro, advogado... Vão ter algumas específicas assim, que até pode bailar daqui a pouco com a inteligência artificial, não sei, nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá mudando. Nós vamos falar um pouquinho. Mas essa coisa assim de, você não precisa mais fazer faculdade, não precisa mais estudar, tá tudo no YouTube...
Menos, gente, né? Menos. Essa postura dessa gurizada da geração Z, ela é mundial ou ela é mais nossa que realidades, por exemplo, como a brasileira e outros países? Essa cultura mais latina, digamos. Sim. Não, a tua pergunta é excelente. Eu acho que é mundial, tá, Guilherme? Assim, é mundial. Claro que a gente precisa fazer uns recortes. E até mesmo aqui no Brasil, a gente precisa considerar uma coisa chamada interseccionalidade. Né? O que é isso? É quando alguns fatores se cruzam. Tá? Uma coisa é a geração Z ali do Moinhos de Vento, né? Que o pai e a mãe trabalham, o guri mora em casa, né? Ele pode desistir da faculdade, ou ele pode chegar e querer não trabalhar no Natal e no Ano Novo e pedir para a mãe ligar. Ele não é arrimo de família. Agora, você vai lá na Restinga, eu quero ver se a geração Z lá vai ter um chilique ali com o chefe. Não, às vezes ele é arrimo de família. Tem uma parcela da população brasileira que, olha só que coisa maluca isso, que o arrimo de família são as duas pontas. É o estagiário ali, o gurizão, né, que está trabalhando. E o vô e a avó aposentados que usam a aposentadoria para manter a casa. Porque o pai e a mãe, às vezes, estão desempregados. Isso quando não é uma situação até mais triste, né? Gente pai e mãe que são drogados, alcoólatras. De alguma maneira ausentes. Ausentes, né? Então, muitas vezes, é o neto ali e o avô que estão sustentando a casa. Então, esse Gen Z... Esse Gen Z ele não vai ficar cheio querendo facilidades no trabalho, o ambiente é tóxico. Não, ele precisa trabalhar para sustentar. Com tudo. A dor ensina a gemer. Então, claro que tem esses recortes que a gente precisa fazer, né? Mas, assim, classe média, né, para cima, vamos dizer, infelizmente tem essa postura, assim, né? É um problema de criação, é uma geração ansiosa. Inclusive tem um livro que eu recomendo, né, quem quiser se aprofundar sobre a geração Z, chamado A Geração Ansiosa, né? Não sei se já ouviu falar desse livro. Já ouvi, não li. É um livro muito bom, que explica por que a geração Z é assim, né? E inclusive é um alerta para a geração seguinte, que é a geração alfa. Você tem filhos, Guilherme? Tenho 10 aninhos. Já nasce com inteligência artificial. Não, a alfa não? Na verdade, quem vai viver num mundo de inteligência artificial já tomando conta total, né, é a geração beta. Né, que é a geração que começou em 2025. Mas sobre isso, assim, por exemplo, a internet, o mundo digital mudou tudo também, né? E ele abriu oportunidades para esse pessoal da periferia. Também. Eu vejo muito isso, o pessoal que conseguiu fazer um cursinho, não sei o quê, e esse pessoal começou a questão mais do que muita gente em faculdade, universidade, esse pessoal começou a dominar a programação. E a questão dos criadores de conteúdo também. Hoje você pega um celular, você pode fazer dinheiro aqui, criando conteúdo. Muita gente. E a rapidez de virar milionário também. Mas aí que está, Spritzer. Aí eu quero fazer um alerta. Por conta de alguns criadores de conteúdo, seja qual for a idade, né? E mais até esses jovens, porque eles já nascem com isso aqui, então eles dominam muito bem. Mas, apesar disso, né, eles dominam muito bem, tá? Apesar de serem jovens e tal, isso faz com que eles tenham essa facilidade para criar conteúdo, muitos dão certo, ganham dinheiro. Só que isso também cria uma coisa assim, é só ter um celular que eu vou ficar rico. E não é todo mundo que fica rico. Tem muito criador de conteúdo. Explode a decepção também, acabam se frustrando do jeito porque imaginam que todo mundo vai... Tem criador de conteúdo que está voltando para o CLT. Óbvio, O cara está implorando por um emprego CLT, porque ele viu assim, eu não fiquei rico lá, que nem o fulaninho que eu sigo lá no TikTok. Mas são faróis, né? Tem novos faróis aí. É uma nova economia, né? É uma nova profissão, criador de conteúdo, né? Mas assim, não é todo mundo que explode assim, né? E ganha dinheiro, né? E também tem as categorias de influenciadores, né? Tem o micro-influenciador, tem o nano-influenciador, mas não é só o mega-influenciador. Mega-influenciador é o cara que tem mais de 1 milhão. Mas eu não falo só influenciador, eu falo aquele que começa a trabalhar com e-commerce, que entende essas cadeias de venda digital. Não é que ele seja influenciador, mas ele aprendeu esse negócio de escala. Tem muita gente, assim, também tem muito jovem, né? E eu não diria nem tão jovem assim, né? Tem muito profissional, a gente está discutindo trabalho aqui, né? Tem muita gente que não quer mais trabalhar com carteira assinada. Não é que o cara não está procurando emprego, ele não quer trabalhar. Sim. Né? Ele pensa assim, nossa,
eu vou ganhar ali R$3.000 trabalhando 8 horas por dia, me incomodando tal com o chefe, tendo que cumprir horário. Pô, eu posso ir no iFood ali, ser entregador do iFood e vou ganhar R$13.500. E eu faço meu horário, eu viro Uber. Então, tem essas escolhas também que muita gente está fazendo. Esse é um momento muito de questionamento sobre expediente, cumprir expediente ou fazer tarefas. Tu começa a ter alternativas de tu não ficar preso a uma coisa. Antes existia muito, só que essa parte, o lance do expediente. Sim, grande parte do expediente as pessoas ficavam enchendo linguiça, né? Tu ficava ali, e aí nós podemos entrar numa outra discussão que é a produtividade. Né? Hoje está se falando muito aí na questão da escala 6x1. Essa discussão é muito válida, é muito interessante, né? Mas o Brasil, olha, se for comparar com outros países, o Brasil é muito produtivo, muito pouco produtivo. O Brasil é muito pouco produtivo. O profissional brasileiro... Outro dia eu li alguma coisa do tipo, o brasileiro produz 40% menos que o americano. Então, assim, claro que o americano ele tem uma outra visão de trabalho também. O Guilherme relatou um caso aqui agora há pouco, né? Que o chefe foi lá, te cobrou, te deu um esporro e depois estava te perguntando do jogo. 5 minutos depois, ele foi dado. Mais prático, né? Prático. Pragmático. Práticos. São pragmáticos. E é aquela coisa assim, não é pessoal. Né? Eles sabem separar o pessoal do profissional. Nós aqui, latinos, nós temos uma coisa assim, né? Nossa, o Spitzer me cobrou ali. Então o cara ele é um trouxa, né? Cara, né? Não quero mais amizade com ele. Aí uma segunda cobrança, o Spitzer é tóxico, vou pedir demissão. Então tá isso, assim, tá nesse ponto a coisa. E aí a gente até pincelou aí o papel das faculdades, estava lembrando aqui, ouvindo o Stefan, e armaram uma vez uma arapuca para mim na PUC. Arapuc, era uma arapuca. Arapuc. E aí um professor lá de jornalismo, ou dois, me convidaram para bater um papo com 2 ou 3 turmas lá, juntaram lá uma galera, assim, era um monte de gente. Aí eu fui na Fabico, na URGS, né, eu tinha ido já na Fevale, e na própria PUC eu já tinha participado de algumas reuniões lá, mas aquela eu senti quando eu entrei, eu vi que o clima estava armado, assim, a turma não estava, né, aí fiz uma fala inicial de uns 15 minutos e tal, e aí começaram a me perguntar assim, mas é verdade que a jornada lá não sei o quê, porque o trabalho não sei o que lá e tal, aí eu fui respondendo e tal, até que daqui a pouco não, porque nós temos colegas aqui que já fizeram estágio lá, ou trabalharam lá, foram repórteres lá, e que trabalharam além, uma coisa sindicalista assim, raiz, né? A jornada era 6 horas, eles trabalharam 8. Aí eu disse, olha... E um trancou a porta lá para tu não sair, só veio... Aí eu disse assim, olha, eu não vou dizer que não acontece, mas deixa eu só perguntar para vocês, assim, é óbvio que isso faz parte da rotina do dia a dia do jornalista. Vocês estão cobrindo um incêndio, uma tragédia, um prédio desabou, um acidente de trânsito terrível e tal, não sei o quê. Vocês vão pegar e vão ligar para a redação para dizer assim, ô chefe, minha jornada está acabando aqui, tá? Eu tenho que bater meu ponto e tal. E o incêndio continua aqui, eu tenho que ir embora para casa. Desculpa, mas se vocês têm esta mentalidade, vocês estão no lugar errado. Não sejam... Vocês têm que fazer outra coisa. Tá? Eu acho que nem mais concurso para ser bancário serve para vocês, porque no banco a turma trabalha pra caramba, cara. Tá? Então aquela ilusão do não, o ponto tal hora, o intervalo e tal. Gente, em que mundo vocês vivem? Mas tudo bem, vocês querem discutir isso, vamos. Eu posso contar aqui 10, 15, 20 situações em que gente ficou trabalhando além, porque simplesmente essas pessoas não queriam sair porque não tinha terminado o evento, não tinha terminado a cobertura do incêndio, do acidente, do desmoronamento, do não sei o que lá, da manifestação, da passeata, da votação na Assembleia, que começou às 2 da tarde, só que o troço esquentou e vai entrar até às 10 da noite. E aí? Vocês estão preocupados com o horário? É isso? Vocês do esporte aí, o técnico... Quantos aqui querem fazer esporte? Jornada final de semana. Derrota do Grêmio ou do Inter. O técnico vai cair. Só que ele não vai ser demitido no minuto seguinte, os caras se reúnem e tal, não sei o quê, a sala de imprensa demora e tal. Vocês estão preocupados, aí vocês vão ligar pro chefe de vocês aí e dizer, mas o meu horário já acabou, tá, mas o cara tá para cair, né? Mas o meu horário já acabou. Desculpa, vocês estão no lugar errado, troca de faculdade quando é tempo. Aí, cara, eles me olharam com uma fúria, mas alguns captaram o recado, cara. Especialmente o jornalismo,
é uma profissão que às vezes tu passa do teu horário da profissão. Né? E aí o que se fazia? Eu compensava. Um dia dava uma folga para um cara, aí tinha um feriado que tem menos demanda. Meu, não e tem a paixão pelo trabalho, né? Que aí que falta aí no caso. E aí que tá, sabe? É isso que me preocupa um pouco. Hoje, assim, eu costumo dizer assim, que tem uma certa demonização do trabalho, Spritzer, sabe? Uma demonização do trabalho. A gente não vê assim, principalmente, de novo, né, entre as jovens gerações, assim, a gente não vê essa paixão pelo trabalho. Parece que o trabalho é só mais uma coisa ali, né? É mais uma coisa ali no meu dia, eu vou ali, vou cumprir minhas horas ali e tal. Aí depois eu volto aqui para o que interessa. Então, acho que virou o fio, né? E a gente precisa parar de demonizar o trabalho. E como disse o Guilherme aí, teve um dia que você trabalhou um pouco mais, meu amigo, depois você vai ganhar uma folga, depois você compensa, né? Não é, se realmente todo dia você está ultrapassando ali o teu horário de trabalho, bom, aí nós temos um outro problema, né? Aí está mal organizado o trabalho, a tua liderança é bagunçada, porque não está conseguindo, porque também não vai ter incêndio todo dia, né, Guilherme? Não, exato, não vai ter uma coisa. Faz parte do jornalismo. Faz parte do jornalismo. O factual. O médico ali, né? O médico às vezes também pode ultrapassar o horário, né? Claro. Agora, assim, não vai ter uma cirurgia complicada todo santo dia. Se tem uma situação no teu trabalho ali que todo santo dia o cara está estourando horário, bom, aí o problema é o ambiente, aí é o problema de gestão, né? É outra história. Não é o problema que o trabalho é uma droga. Não, ali é o problema de gestão. A gente está falando bastante sobre o trabalho privado, mas também perguntar, entra no teu cômputo aí o trabalho público, essas pessoas que optam por fazer concurso. Vamos falar depois do break. Pode Bora ser, mas nós. tem que fazer um break, tem que fazer um intervalo. Deixei o gancho. E vamos falar mais sobre o trabalho do futuro também, porque eu lembro de alguns anos atrás, teve um evento legal, foi na Fiergs, aqui em Porto Alegre, e um dos palestrantes, depois eu fiquei batendo um papo com ele dizia, olha, a gente não sabe, a verdade é essa, o que vai ser, né? A gente imagina algumas coisas e tal, mas... Esse tema é bom. Mas e tu? O que tu acha, né? Ele disse, olha, eu imagino que a gente vai ter talvez uma renda menor do que a gente tem hoje, mas a gente vai poder trabalhar menos, né? Graças à automação. Na época se falava já ainda de inteligência artificial, mas bem menos do que hoje. Mas a gente vai precisar de menos dinheiro também para viver. As coisas vão ficar mais baratas, vão ficar mais acessíveis. Que, se for olhar ao longo da história, né? Um carro, né? Antigamente era um item de luxo, pouquíssimas pessoas podiam ter. Hoje até um carro, menos no Brasil, né? Mas por outros problemas. A própria saúde, né? Tratamentos médicos antes, né? A gente está vivendo mais, vai trabalhar mais. Está vivendo mais, vai trabalhar mais. E ele meio que mapeou. Mas então, serviço público, futuro do trabalho, né? O que nos espera aí? A gente vai fazer uma pausa, mas antes eu vou lembrar o seguinte, ó, Banca do Holandês, paixão por comer e beber bem. Tem um recado importante. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio, e excepcionalmente hoje, as 4 lojas estão, né, descansando. O pessoal merecidamente ganhou uma folga lá na Banca do Holandês, tá? Porque trabalha bastante, trabalha bem. Amanhã, sábado, todas estarão abertas, tá? No Mercado Público, na Bela Vista, na Pedro Ivo com a Pedro Chaves, na Nilo com a João Vale e também na Plínio Brasil Milano. Então, hoje a nossa função é só deixar vocês com água na boca, né? Pensando assim naquele bacalhau às natas maravilhoso, naquele prosciutto que você não comprou ontem, hoje está fechado, então amanhã você vai comprar, naquele queijo para fazer uma tábua de frios, né? Queijos. Quantos queijos? 215, mais de 215. Opa. Tá? Então, entre queijos, né, leite de vaca, leite de ovelha, queijos de massa mole, semi-mole, massa dura, eu tô... Um dia eu vou franquia da Banca do Holandês. Tá? Então, fica tudo para amanhã. Tá? Mas o Guilherme me deixou com água na boca. Bem feito, não foi lá ontem, vai ter que ir amanhã. Então, breve pausa e já voltamos. Estamos no ar também para FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, a casa de quem faz direito. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra, melhor da Serra Gaúcha, vinhos espumantes. Dom Laurindo e, é claro, Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Tu adora esses slogans, Glauco, né? Eu e o senhor Fonseca. Então, tá bom. Breve pausa e a gente já volta falando mais sobre o futuro do trabalho com o Stefan Ligoski. Me ajuda na pronúncia. Ligoski. Eu ia botar um S, Ligoski, né? Parece japonês, mas é polonês. Mas ainda tem um bom número de vogais aí nele, né? Ligoski, né? Tem um amigo que se chama Shefkis. Ai, esse aí é difícil. E aí o som do sh, né?
Não tem, tu pensa que é um S, C, H, um X e tal, é K. É, cara. É K. Eles estão, não, mas a pronúncia é chefe, que mas cadê o X aqui? Só tem um K nessa história. Então tá bom. Já voltamos. Boa. Eu tenho... Na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel, segurança é imprescindível. Por isso, conte com quem entende do assunto, o corretor de imóveis. Esse profissional qualificado garante segurança em cada etapa da negociação, orienta com transparência e protege você de riscos. Mais do que intermediar negócios, ele tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Cresci Rio Grande do Sul, protegendo a sociedade. E não esqueça, imóvel só com corretor. A FMP evoluiu ao longo de mais de 40 anos e construiu uma trajetória marcada por rigor acadêmico, reconhecimento e presença no meio jurídico. Uma instituição conectada ao exercício real do direito e que forma com método, consistência e atuação conjunta com profissionais do campo jurídico. É assim que a ambição vira prestígio. Guiados pela tradição e movidos pela inovação. Visite o site www.fmp.edu.br e conheça as possibilidades de formação jurídica da FMP, onde o direito converge. Aproveite o mês do consumidor Fevale, com 60% de desconto nos cursos de pós-graduação EAD. Tire seus planos do papel e invista no seu futuro. Não perca a oportunidade de se tornar uma referência na sua área e impulsionar a sua carreira com o desconto que você merece. Acesse já pós.fevale.br, confira o regulamento e faça a sua matrícula. Banca do Holandês, o melhor empório gourmet de Porto Alegre, com 107 anos de história. São mais de 3.000 rótulos de vinhos e espumantes de 17 países, mais de 215 opções de queijos e o melhor bacalhau do mundo, além de azeites, vinagres, pastas, nozes, frutas secas e muito mais para você se deliciar. Lojas no Mercado Público Central, na Pedro Ivo 933, na Plínio 1689 e agora já inaugurada mais nova loja, na esquina mais desejada da capital, Nilo Peçanha com João Valing. Banca do Holandês, se apaixone por comer e beber bem. Na Dom Laurindo, o tempo e a terra se unem para criar vinhos que expressam a essência do Vale dos Vinhedos. Desde 1887, a família Brandelli dedica-se ao cultivo das uvas e à produção de vinhos que refletem a tradição e a autenticidade de 5 gerações. Uma identidade única, expressada através da leveza, em harmonia com a complexidade dos tintos e do frescor e singularidade dos brancos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra. Seja um parceiro da Rádio Mais Brasil. Se você é empresário, executivo de marketing, dirigente de entidade profissional ou empresarial, coloque a Rádio Mais Brasil em suas opções de mídia. Temos um público fiel e diferenciado, com poder de decisão e de compra e fortemente engajado. Para fazer parte do time dos que defendem a liberdade, basta enviar um e-mail para contato@radiomaisbrasiloficial.com.br. Estamos juntos por um novo Brasil. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Continue assistindo o programa 5 a 7. Estamos de volta, nosso 5 a 7 especial hoje no 1º de maio, feriado nacional.
Alguns chamam de Dia do Trabalho, outros de Dia do Trabalhador. O fato é que é feriado, tá? E a gente está aqui com um programa inédito em nome de Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra. domlaurindo.com.br é o site. Banca do Holandês, paixão por comer e beber bem. Hoje as lojas estão fechadas, mas amanhã todas elas abertas esperando você, com aquele oceano de delícias que você só encontra na Banca do Holandês. FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, a casa de quem faz direito é a FMP. E Universidade Fevale, referências impulsionam referências. No Dia do Trabalho, a gente está tratando de trabalho, de gerações, o futuro, né? E o nosso convidado hoje, para quem está chegando agora, Stefan Ligocki. Tem uma pergunta do Spritzer, né? A gente falou bastante sobre o setor privado antes, né? Mudanças e tal, Porque o trabalho, o concurso público, ele sempre foi um salva-vidas, alguma coisa, ou uma grande opção, até às vezes. Um sonho, às vezes. Um sonho, exatamente. Enfim, isso continua? Como é que está essa relação com... Continua, sabe? Porque muita gente, né, a gente observa aí, né, muita gente tem esse sonho de ser servidor público para ter essa estabilidade. Estabilidade era a palavra que eu queria achar. A estabilidade do serviço público. Né? Isso aí você não encontra na iniciativa privada. E com uma precarização do trabalho que existe hoje, né, porque assim, as empresas... Aí você tem que ver o lado do trabalhador e o lado do empresário. Né? Como empresário, é muito caro contratar uma pessoa. Né? Porque você vai contratar a pessoa por 5 mil, vai te custar 20. Né? Olhando pelo olhar do empresário. Então, um profissional que hoje tem CLT, olha, se você é CLT, valorize muito bem isso, porque vai se tornar cada vez mais raro. E aí tem a questão do PJ, né, que virou PJ fixo. Muita gente chama isso de precarização do trabalho. Tá? Mas tem gente também que prefere ser contratado como PJ para até ganhar mais. Às vezes, negocia um salário melhor. Então, nessa situação toda, né, Spritzer, tem muita gente que recorre ao concurso público ainda. Só que assim, né, concurso público tem um limite de vagas, né, não é todo mundo que consegue e tal, né. E eu vou te dizer que eu já atendi, eu sou mentor de profissionais maduros, principalmente, já atendi até umas pessoas com menos de 40 anos, mas assim, como mentor de profissionais maduros, ajudo nessa questão de transição de carreira, de mudança de carreira, né, de repensar a sua vida profissional. Olha, eu vou te dizer que eu já atendi, né, como mentor e como professor, já tive aluno que era servidor público, e estava querendo deixar de ser. Tá? Uau, isso é raro, né? É raro, mas às vezes em quando você vê, assim, é porque o cara, sei lá, o cara não via mais sentido naquele trabalho, né, apesar de ter estabilidade, ou então muitas vezes o cara era servidor público, mas era sócio num outro negócio, quando uma modalidade de contrato dele permitia, porque muitas vezes ele não enxergava muito sentido naquele trabalho. Né? O que eu percebo hoje, assim, né? As pessoas estão buscando sentido no seu trabalho. Legal. Né? E aí não é só a geração Z. Eu acho que está todo mundo, vamos combinar, né? Está todo mundo querendo mais qualidade de vida, né? E está todo mundo querendo enxergar um sentido no trabalho, porque se você vai passar 8 horas, né, dentro de uma sala trabalhando, ou mesmo 8 horas fazendo home office, você tem que ter minimamente gostado do que você faz, né? Uhum. E ver sentido naquilo. Então, acho que independente de ser privado ou público, eu vejo que as pessoas estão buscando mais saúde mental, né? Mais satisfação, né? Mais felicidade no trabalho, e ao mesmo tempo as pessoas estão buscando um trabalho que faça mais sentido para elas. Né? Mencionou 8 horas, né? Aí eu lembrei, já tratando de futuro do trabalho. O Brasil hoje tem a discussão, né, da jornada dos 6 por 1, das 44 ou 40 horas semanais, e tem gente que está defendendo que sejam 36 e tal. A minha opinião é a seguinte: por mim, se o sujeito quiser trabalhar 13 dias por semana, mas isso for acordado entre ele, o patrão, o empregador dele, e tiver bom para os dois, concordo contigo. Beleza. E se o cara quiser trabalhar 7 dias por semana e não for obrigado a isso, porque daí a gente está falando de fato de escravidão, né? Mas se for por livre, espontânea vontade, olha, eu quero trabalhar, eu preciso, eu tenho necessidade e tal, e ele estiver disposto, cara, também não tem problema nenhum. Mas eu acho até que nisso, no Brasil, a gente está atrasado, né? A discussão remonta ao início da Revolução Industrial, o chão de fábrica para tu estabelecer uma jornada e tal, não sei o quê.
O Brasil está atrasado, então vamos olhar lá para fora. O que está acontecendo nesse sentido, né? Porque a gente tem uma discussão agora de dias de semana e horas trabalhadas. Até quando isso vai ser uma... E dentro dessa pergunta, há uma mudança na relação empregador-empregado? Essa perspectiva, como é que está? Eu acho que está havendo uma mudança, tá? Assim, empresas saudáveis, né? O profissional tá conversando com o seu gestor, né, para estabelecer esse tipo de coisa. Né? Eu acho que o empresário e o empregado, vamos dizer assim, tem que ter uma relação madura e adulta, né, para discutir essas questões. Né? Vai trabalhar quantos dias por semana, tal. Eu vejo assim, as pessoas estão muito fissuradas nessa questão do 6x1. Eu acho que é um tema importante, né, tal, né? A gente tem que rediscutir isso aí mesmo. Mas eu acho que é mais importante a gente discutir assim, produtividade no trabalho. Né? Se o cara quer trabalhar 3 vezes por semana, mas ele é produtivo, né? Ele consegue entregar em 3 dias talvez o que o outro não consiga entregar em 5. Então, nós temos que discutir isso aí. Né? E acho que as relações de trabalho a gente precisa rediscutir também. Né? Modelos de trabalho, home office, remoto, tem que discutir também essa questão assim, precisa estar lá no presencial, né? Ou precisa fazer todos os dias home office? Hoje, é muito engessado. É muito engessado. Né? Eu acho que tem que ser uma combinação, a gente tem que ser mais adulto para discutir essas questões. Sabe? Acho que às vezes a discussão vai para uma infantilização. Assim. Hoje nós estamos vendo até essa questão aí de 6x1. Tipo assim, o cara que se coloca contra o 6x1, ele é de direita. E o cara que se coloca a favor, ele é de esquerda. Gente, a discussão não é esquerda e direita. A discussão é você buscar um modelo que funcione seja produtivo, seja bom para os dois. O que eu acho que tu pode fazer 4 por não sei o quê. 4 mas tu tem o que tu vai receber tem que ser proporcional a isso. O problema é que os caras querem sair do 6x1, passar para o 5x2 ou para o 4x3 e receber a mesma coisa. Que era o 6x1. Lá nos Estados Unidos, alemão, não é mais por hora. É por hora. Então, são duas diferenças fundamentais. A primeira, o trabalhador né, mais braçal, digamos assim, o sujeito que vai ser vendedor, atendente, né, enfim, ou vai trabalhar na construção civil, ele ganha por hora. Ele ganha por hora. Por hora. Eu ganhava por hora. Eu trabalhava num supermercado, num açougue, comecei ganhando $7 ou $7,50, isso tem mais de 20 anos, hoje eu não faço ideia do valor que está lá, e terminei ganhando 8. Tive um aumento ali no meio do caminho. E a segunda coisa, para outros trabalhos, imagina o seguinte, tu é um médico, um engenheiro, enfim, não é só a formação de nível superior que eu quero colocar aqui, mas enfim, tu tem uma habilidade, tu tem uma habilidade diferente, assim, da maioria. Aí a tua negociação é anual. Anual. Quanto é que tu faz por ano? Quanto é que tu vai ganhar por ano? Também tem isso. Então são duas diferenças fundamentais. E esse é um tipo de contrato que a gente tinha que discutir mais aqui no Brasil. Né? Tipo jogador de futebol. O jogador de futebol vai lá e renova, né? Ou ele é contratado por 2 anos. Aí naqueles 2 anos ele vai receber X lá por mês. Né? Aqui no Brasil a gente teria que discutir mais isso. Olha, o teu contrato é por 1 ano, você vai ganhar tanto por hora, né? Você vai trabalhar tantas horas por semana, tá, mas eu posso fazer 6 horas num dia e no outro dia fazer 2 e... Não sei, você só tem que entregar o resultado que você prometeu, que a gente combinou. É isso. Sabe? Cumprir tarefas. Porque também não dá para ser essa coisa assim, você falou antes, né? As pessoas às vezes iam para o trabalho e ficavam enchendo linguiça, né? Isso também está errado. Claro. Pô, se o cara consegue entregar em 6 horas, pronto. Ele não tem que ficar constrangido de ir embora depois de 6 horas. Se ele entregou. A gente ficava enrolando. Se o trabalho dele não é por hora, de repente, Guilherme, né, ou é por resultado, né? Por exemplo, eu sou consultor, né? Eu sou consultor do Sebrae, né? E assim, eu tenho lá metas lá para entregar em tanto tempo. Né? E tem semanas que eu posso querer trabalhar 4 dias e na sexta-feira eu não trabalhar. Né? O que eu tenho que fazer é entregar lá em tanto tempo os resultados. E valorização tem a ver com oferta e procura, qualificação, ou capacidade ou talento, tu vai receber mais. São várias coisas que entram nesse jogo aí. E agora com essa questão da automação, que o Guilherme mencionou ali no final do nosso primeiro bloco, assim, gente, a IA está entrando, a automação está entrando. Quem não se reinventar como profissional, quem não fizer um curso X ou Y tal,
né, esse cara vai ser substituído em algum momento. Tem algumas tarefas que a gente vai deixar de fazer. Não, e aí esse assunto vai se transformar. A tendência, e aí entra isso aqui, quer dizer, tem mais esse grupo de terceira idade, que é um que tu trabalha muito, dessa longevidade no mercado, que é um mercado que cada vez ele necessita de menos mão de obra operacional mesmo ali, cada vez menos. Já tem o contingente normal e esse pessoal querendo ficar mais também vai... O que está acontecendo também? Tem muitos... Como a gente está vivendo mais, aí entra na questão da longevidade também. Antigamente, lá nos anos 90, as pessoas morriam com 60 anos. Hoje elas estão morrendo com 80, com 90. O meu pai tem 84 anos, está vivo ainda, né? Eu brinco com ele que ele é o terror da INSS, né? Porque assim, ele está vivo, está bem de saúde, né? E aposentadoria é outra coisa também, né? Então ele se aposentou com 52 anos. Ele já está quase o mesmo tempo vivendo da Previdência e trabalhando. Então a gente está vivendo mais, né? E vivendo até melhor, com mais saúde. Olha, até quando você não se cuida direito, a medicina te ajuda, né, a viver mais, né? Então o que está acontecendo? As pessoas estão trabalhando mais. Às vezes tem gente com tempo de serviço para se aposentar com 60 anos, mas não quer se aposentar, Guilherme, porque a aposentadoria vai ser pequena. Ou, às vezes, até mesmo, o cara não quer se aposentar porque ele quer continuar produtivo, se sentindo produtivo. Claro. Então, tem muitas oportunidades aí para pessoas maduras, né, para continuarem trabalhando. Ou essa pessoa com essa experiência de vida, o cara com 30, 40 anos de carreira, de experiência de mercado, ele pode ser um consultor, ele pode ser um mentor, ele pode ser um conselheiro de empresa e ajudar lá o mais jovem para não fazer mancada. Né? É isso. Então, tem várias possibilidades de trabalho, né? O fato é que, assim, com a IA e com a automação de muita coisa aí... Como é que tu vê esse futuro aí com essas duas novidades aí? Eu acho isso que a IA... muda tudo mesmo, hein? Hoje o pessoal... Tem muita gente que diz assim, a IA vai roubar meu emprego, a IA vai me aposentar mais cedo, né? Vai tirar o meu emprego. A IA vai tirar emprego de quem não se qualifica. De quem não se qualifica. Tá? Inclusive, a IA está gerando outros tipos de empregos. Eu estava lendo uma matéria outro dia dizendo que esses agentes de IA aí que estão sendo criados, né? Hoje tem a possibilidade de criar o agente de IA, que é uma IA que te ajuda a fazer algumas coisas. Só que isso vai até... É Cláudio até. O Cláudio, né? Só que isso, Spritzer, vai até certo ponto. Chega num ponto lá que alguém tem que dar o comando lá para o... Por enquanto, até certo ponto ele vai começar a cada vez se... Mas assim, a IA não vai... Né? Por um lado, se for tudo por um lado bom, por um lado positivo... Eu já dei muita consultoria em empresa ali da região da Serra ali e tal. Ali, o pequeno empresário, às vezes o cara que tem uma pequena indústria ali com 20 pessoas trabalhando para ele, às vezes ele tem vaga aberta porque ele não consegue gente para trabalhar. Isso está acontecendo muito. E aí o que ele faz? O que ele está obrigado a fazer agora? Ele vai lá e compra uma máquina para automatizar. Sim. Ele queria contratar alguém, mas ele não acha, né? Então, de uma forma geral, o mercado está mudando. O que eu vejo assim de futuro do trabalho, né? Eu acho que a gente vai ter que continuar se qualificando, o trabalho vai mudar, né? O tipo de trabalho, assim, os trabalhos vão mudar, né? Por conta da IA, funções repetitivas a gente vai deixar de fazer, né? Então, o cara que tem um trabalhinho ali, né? Que é sempre a mesma coisa, que uma máquina vai poder fazer. Tem um vídeo maravilhoso aí que eu vi no Instagram outro dia, um vídeo da China lá, né? Tinha um robô, era uma praça assim, né? E aí passa um robô limpando o chão da praça, né? E aí tem um faxineiro da praça e o faxineiro tá olhando pro robô assim, né? E a cara dele, a expressão do cara, ele tá olhando pro robô, a expressão só falta ele falar assim, esse robô vai me substituir daqui a pouco. Daqui a pouco alguém vai perceber assim, opa, vamos contratar um segundo robô e botar no... E o que esse cara vai ter que fazer? Ele vai ter que arrumar um outro tipo de trabalho. Porque essa é uma tarefa repetitiva e ele vai ter que arrumar um outro tipo de trabalho. E a maioria dos trabalhos são repetitivos, hein?
Nem sempre. A maioria, talvez, esses massivos que vai pegar grandes massas. Mas acontece o seguinte... O trabalho jornalístico, por exemplo, o trabalho de vocês aqui. Vocês têm um quê de criatividade. Tem que pensar numa pauta. Isso, né? Vocês podem até ir lá na IA e colocar assim, estou pensando em fazer uma... Quero sugestões de perguntas. Tá. Já acontece, a gente já faz isso. Mas você vai ter que ir atrás do entrevistado, você vai ter que dar uma olhadinha se faz sentido. Mas pensa que motorista não vai precisar mais. Já não precisa em alguns lugares. Motorista tu não precisa mais, faxineiro tu não vai... Muita coisa. Cirurgião, daqui a pouco tu não precisa mais. Mas vai ter que ter o cirurgião lá para orientar o... em vez de tu vai ter Não, mas tudo bem, mas eu não vejo mal nisso. O que pode acontecer? Não sei se é Noruega ou Dinamarca, eles já... O governo já... Lá tem a interferência muito do governo, já é um tipo de... Mas é uma régua alta. Todo mundo meio que larga 3, 4 da tarde e vai para os parques lá. Vai para os parques, Já ouviu falar nessa história aí? Já ouvi falar. Os caras vão aproveitar a vida. Lá é primeiro mundo mesmo. Isso. Eu te falaria até que existe uma possibilidade de comunismo com régua alta. Onde tu tem as coisas básicas e todo mundo, por causa da precisão do automatismo... Vocês já ouviram falar de renda básica universal? Já ouviram falar disso? Sim, já. Até eu acho que era isso que você estava mencionando no bloco anterior. Né? Hoje se fala, já começa a se falar, por conta da automação e da IA, né, já começa a se discutir, alguns governos mais evoluídos já começam a discutir essa questão da renda básica universal. Olha, se tem robô fazendo tudo para a gente, mas tem a população ali, a gente vai oferecer ali uma renda básica ali para a pessoa ter como se manter, né? Eu acho que essa é uma discussão que nós aqui no Brasil ainda estamos muito longe disso. Pensa bem, tem um campo, né, para lavourar lá, enfim. Com a IA e com a automação, tu vai extrair o máximo daquilo ali. Tudo vai ter excedente em algum momento, pode ter. Estou falando se tudo se encaminhasse, já falei isso uma vez aqui no programa. Tudo se isso fosse com cabeças boas, caísse em mãos legais, tudo poderia começar a ter excedente. As pessoas poderiam desfrutar mais desse paraíso que é a Terra, viver mais e trabalhar menos realmente. Mas assim, eu acho que essa questão da longevidade, da mudança do ambiente de trabalho, né, está gerando outras profissões. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Spitzer. Aqui no Brasil, a nossa expectativa de vida aí é 80 anos. 80 anos para mulher, 78 para homem. Tá? No Japão, a expectativa de vida é tipo 110 anos. Tá? O Japão está enfrentando um problema de falta de cuidadores de idosos. Mas não é idoso de 60 anos, é idoso de 120. Eles estão com um problema de gente para cuidar dessas pessoas. Tá aí no Brasil já está faltando cuidador de idoso. Cuidador de idoso de 80 anos. Com qualidade, né? Cuidadores de qualidade. 60 anos não é mais idoso no Brasil. Tá? Só dentro daquela questão que a gente está falando da interseccionalidade. Uma coisa é um idoso na favela, outra coisa é um idoso, né, num ambiente, né, diferente. Mas, assim, nós no Brasil já estamos enfrentando falta de profissionais para cuidar de idosos. Tá. Né? Ao mesmo tempo, nós temos aí uma crise de saúde mental. Sim. Falta até psicólogo, às vezes, para cuidar de tanta gente doente que está. Não vou expor as pessoas aqui, mas eu tenho uma situação relativamente próxima em que são vovós cuidando de uma vovó. É bem por aí. As cuidadoras de uma idosa... São outras idosas. São idosas só um pouco menos idosas do que ela, entendeu? Diferença assim de 5, 10, no máximo 15 anos, porque não tem. Né? Nós temos situações já, por conta dessa questão da longevidade, Guilherme, que o pai tem 90 anos e o filho tem 70. É uma coisa doida, assim, né? Mas é o resultado desse aumento da longevidade. Né? Já tem até uma expressão para isso, que é o geração sanduíche. O que é o geração sanduíche? Eu sou geração sanduíche. Né? Você acha que também. Né? O que é a pessoa que está espremida entre o cuidar do pai ou da mãe idosa e do filho. Sanduíche total. Porque o que acontecia? Antigamente, o que acontecia? Já estive nessa situação. Com 60 anos, a pessoa morria, né?
Só que a pessoa não está morrendo mais com 60, ela está morrendo com 80, com 90. Então o cara lá de 40, 50, ele está cuidando do pai de 80 e está cuidando do filho de 20, de 14. Eu cuidei de uma tia de 94, uma de 95, a minha mãe que morreu com 87, cuidando do meu filho que tinha... Isso está cada vez mais 8, 9... Agora imagina a pessoa que não consegue cuidar 24 horas por dia, ela vai ter que contratar um cuidador. Que outra profissão, por exemplo, tu disse essa, que outra tu lembra agora? Olha... Que são profissões que podem estar surgindo assim. Eu acho que nessa questão da saúde mental vai precisar, eu acho que mais psicólogo, mais gente que trabalha com saúde mental. A gente percebe assim, como tem toda uma questão hoje de saúde também aí, saúde física, né? Tem até isso um pouco do resultado aí das novas gerações, né? Que são muito focadas em wellness, né? A geração Z aí, ela é muito focada em saúde, né? Tal. O que eu tenho recebido assim de relatos, né? Recentemente eu tive uma canelite, né? Eu faço corrida, e aí eu tive uma canelite, fiquei 2 meses canelite. Para mim é novidade. Para mim também. É uma inflamação da tíbia. Bom. E aí eu tive que tratar, né? Parei de correr durante 2 meses e contratei um fisioterapeuta, né? E ele atende muito idosos, né? E ele estava me dizendo assim, olha, Stefan, eu tenho atendido idosos e tenho atendido muita gente jovem que está entrando nessa loucura de saúde e não está se cuidando direito. Então, assim, está surgindo mais oportunidade para quem trabalha com saúde física também, com fisioterapeuta. Eu acho que vai crescer também as profissões relacionadas a IA, o tal do engenheiro de IA, né? O cara que sabe fazer o prompt direito. Né? Aliás, isso vai ser uma grande... muito valorizado o cara do prompt, né? Outra profissão que vai crescer muito, futuro, né? Eu acho. Eu até estava conversando com meu filho outro dia, né? Meu filho tem 14 anos, daqui a pouquinho ele vai estar fazendo vestibular e tal, né? Ele até se interessa por meteorologia. Com essa função toda aí de desastres naturais que a gente está vendo, o planeta aí tá doente, né? Nessa questão de meio ambiente. Essas profissões de meio ambiente, de o cara que vai prever o que vai acontecer, qual é que vai ser a próxima enchente, quando vai ser, isso aí vai crescer também. Pode ser, sim. Porque o mundo está mudando então vão surgir profissões novas aí, né? Eu acho que tem algumas coisas que vão surgir dentro desse futuro do trabalho. Eu acho que muito também a ver com saúde mental, assim. Eu acho que quem quer trabalhar com saúde mental, porque tem muita gente com problema, assim, um pouco por conta das redes sociais, né? Mas essa questão da comparação, as pessoas tem muita gente aí morando sozinha, deprimida. Sim, tem muito, né? Nossa, a gente não é bem o tema da nossa conversa aqui, né? Mas a gente vê assim, está cada vez mais aumentando o número de pessoas solteiras, a dificuldade para juntar, para fazer relacionamentos. Então as pessoas estão vivendo sozinhas. Agora na pandemia nós tivemos uma pandemia de saúde mental também. Claro. As pessoas estavam sozinhas. Sim, sim, sim. Então, eu acho que o mundo está mudando, né? E vão surgir novas profissões aí, né? Para quem se qualificar. Eu acho que bate muito, né? Eu gosto de bater muito nessa tecla do tal de lifelong learning. Eu vi também aumentando o número de psicólogos, psicanalistas, mas surgindo assim de roldão, assim. Tem que ver a qualificação também dessas. Claro. A gente vai ter que, por exemplo, toda essa questão de robótica, né? De IA. Né? Vão surgir outras profissões. Tá aí um lance onde isso aí não entra na cabeça ainda das pessoas, não consegue, a IA não entra ainda, né? Você tem que ser uma pessoa conseguindo... Essa é uma que... E a própria questão aí da qualidade de vida, né? Assim... nós vamos trabalhar menos por causa da IA, por causa da automação. Vai sobrar mais tempo. Isso. Né? Aí nós precisamos de lazer. Entretenimento. Porque não adianta o cara ficar em casa sem fazer nada. Não, né? Então, talvez estimule novas profissões relacionadas ao entretenimento. Tá certo. Né? Então, assim, não é o fim do mundo. Né? O trabalho está mudando. É um redesenho. Por exemplo, no Brasil, nós não temos a indústria do entretenimento. Na maioria das vezes, a gente vê artistas na asa do Estado, na asa não sei do que. Tu não tem, que nem nos Estados Unidos, tu tem a indústria do entretenimento. Aqui falta muito isso. Tu profissionalizar bastante esse tipo de coisa.
Talvez. Parques, lá sei o quê, né? Tem muita coisa a fazer nesse sentido aí. Que a tua comparação com os Estados Unidos é cruel, né? É cruel. Mas aqui realmente é isso mesmo, gente. Não tem. Não, e aí também tem indústria de hábitos, na verdade, porque entretenimento pode ser o show da Madonna, mas pode ser uma visita a um museu, né? Não, isso, aí... parques, eu até falei, parques de diversão, museu, entretenimento. Né? Exatamente. Nós vamos ter mais tempo também, eu acho, para ficar enchendo com coisas divertidas. Acho que a gente vai se divertir mais. Se a gente souber aproveitar a IA e a automação, o mundo pode ser bem divertido, né, mano? E começa um movimento. Pode. Também, assim, já está começando um movimento. A gente teve nos últimos 20 anos aí um excesso de tela, né, Spritzer? Um excesso de vida digital. Pô, hoje em dia estão falando aí que o novo luxo é o cara se desconectar. Pode ser. O cara conseguir se desconectar, ficar um final de semana fazendo detox digital. Isso é o tipo um novo luxo. Pode ser. Só que aí, assim, o que você vai fazer nesse detox digital, nesse período que você... Ele vai ter que se entreter com alguma coisa. Tem um movimento aí de saída das redes sociais ou de redução das redes sociais. Outro dia eu estava lendo uma matéria aí falando que os jovens da geração Z, que cresceram com essa coisa da rede social muito forte, que chegou a criar um problema para eles, né? Mental até, eles estão começando a frequentar os shoppings. Porque eles querem se encontrar com as pessoas pessoalmente. Uma coisa que para nós, né, gerações anteriores, era natural. Pô, normal. Tomar uma cerveja lá com o Spritzer, né? Para esses jovens, agora isso está começando. Interessante, né? O que é os ciclos, né, das coisas. 10 anos atrás, o que estavam falando? Os shoppings vão acabar. Porque por causa do online, por causa do e-commerce, não vai ter mais shopping. Não, está havendo um movimento das pessoas se reencontrarem. Eu vejo muito jovem lendo livro, participando desses grupos de livro. Então vão surgir novas ocupações, novas profissões, né? Os próprios shoppings também estão se redesenhando, né? As coisas vão mudando, né? Então, antigamente era, sei lá, entretenimento do shopping era só cinema. Cara, agora tu tem praças de alimentação que vão além do fast food, né? Tu tem lá, não vou citar aqui shoppings de Porto Alegre, mas tu tem áreas que foram transformadas em polos gastronômicos, né? Tu tem um restaurante top de culinária oriental, japonesa, outro é italiano, outro é não sei o que e tal. Então, eu acho que vai desenho, né? Acho que vai crescer muito as áreas de entretenimento, turismo, né? As pessoas vão ter mais tempo para viajar, para curtir, para a família. Acho que vai crescer muito essa questão do entretenimento. Nossa, essa indústria aí de cinema, de série, olha que cresceu isso aí de streaming. Olha quantos streaming tem aí agora. Né? O próprio, acho que também a questão da experiência, né? Da indústria de experiência. Aí pode ser desde o cara ir lá numa vinícola, né? Na Dom Laurindo. Lá, né? E ter uma experiência. Experiência, né? A grande palavra também. Eu acho que a questão da experiências. O cinema hoje virou uma experiência. Né? O cinema que te entrega uma experiência ruim, chegar lá, uma sala ruim, uma sala fedida, sala suja, o cara não vai mais lá, né? E ele prefere ficar em casa, no streaming, né? Vendo, vou esperar chegar no streaming. Por que eu vou no cinema? Agora, se tu for lá e tiver um som legal, né, uma sala, sei lá, IMAX lá, é uma experiência. Olha o que está acontecendo aí. Vocês viram com o filme do Michael Jackson aí, né? Tá lotando as salas porque tem um lance de entretenimento, dos shows do cara e tal. É a questão da experiência. Isso vai gerar também trabalho. Algumas coisas assim que são, por enquanto, ainda... Na verdade, foi visionário. O Carlos Schmitt, do Guion, eu lembro que ali no... Começou a poder comer lá dentro ou não? Não, eu lembro que ele... eles fizeram várias inovações. Tinha uma galeria de arte, tinha uma loja de CD e tal. Mas eu lembro de algumas vezes ter ido numa das salas, pelo menos, não lembro se eram em todas, tu tinha uns puffs, né? Que tu podia botar os pés para cima e eram umas poltronas. A cadeira era diferenciada, a poltrona era diferenciada. Isso, cara, tô falando de 15 anos atrás. Agora, eu não fui ainda, do lado da minha casa eu não fui ainda. No Bourbon Carlos Gomes tem uma sala de cinema que é, assim, nesse nível. Tua poltrona vira quase uma cama, se tu quiser assistir o filme deitado, com adicionais. Tu pode chamar um garçom que vem te trazer, pede uma pipoca, pede uma comida. Que eu não vou no cinema quase desde a pandemia.
pandemia. E eu ia no cinema direto. Então tem que ter alguma coisa a mais. Isso aí é legal. Claro, ainda é para um ticket mais elevado e tal, mas é o cinema, a sala de cinema se reinventando, né? Para oferecer um serviço diferente. Ampliar o serviço, né? Agregar coisas ali. Essa questão da experiência vai ser muito forte, eu acho. Assim, né? Vai gerar novos tipos de trabalho. Nossa, o que tem essa indústria do conteúdo adulto aí, da criação de conteúdo adulto, esses portais aí, OnlyFans e tudo mais. Sim. Nossa, o que esse é o trabalho que cresceu bastante. Está movimentando, e eu não estou falando só de fazer o ensaio lá, botar lá a mulher ou o homem colocar lá o ensaio, mas toda uma experiência ali, outras coisas, tal, né? Nossa, o que tem de coisa nova surgindo em torno de experiência. De experiência, de qualificar a experiência que tu está oferecendo. Isso é muito bacana. Então, eu acho que tem muita coisa nova que vai surgir, também por causa da automação e por causa da IA. A questão do trabalho repetitivo. Quem faz trabalho repetitivo, né, ou aquele trabalho assim que, né, eu vejo assim, uma profissão que está muito ameaçada, né, já está até em alguns supermercados, nem tem mais. Caixa de supermercado, o empacotador do supermercado, o porteiro de prédio. Pô, daqui a 10 anos vai ter alguns porteiros que vai ser o robô. Vai ser o robô ali, o porteiro. Já meio que né? Portaria 24 horas. Portaria 24 horas. Portaria eletrônica, virtual, que eles chamam, né? Que é uma central com, sei lá, 5, 10 pessoas atendendo 100 condomínios ao mesmo tempo. Mas são algumas profissões que vão desaparecer pela evolução. Vocês lembram dos lanterninhas no cinema? No cinema. Eu acho até que a figura do porteiro do prédio, claro que o salário, né, digamos assim, aumentou ao longo dos últimos anos também, por uma série de razões. Muitos condomínios não conseguiram mais arcar com a figura do porteiro zelador. Né? Mas condomínios grandes ainda têm. E, na verdade, só não viraram essa chave ainda em função do e-commerce. Prédio onde eu moro, esses caras, claro, eles nos ajudam no dia a dia, né? Sim. Tá chegando da rua, tá chovendo, ele já abriu o portão para ti, né? Tem uma série de comodidades ali. Ele recebe lá uma encomenda, mas é a questão a sala, no prédio onde eu moro, a sala da portaria é enorme, e ainda bem que ela é enorme, porque às vezes tu passa por ali e tá tapado de caixa, envelope, encomenda e tal. No meu condomínio, a administração, meu condomínio é grande, são 8 torres, 8 blocos. É um condomínio grande ali na Zona Norte. Ali eles criaram, Guilherme, uma sala que virou um hub de entrega. O condomínio pegou uma sala que não estava sendo usada lá e transformou num depósito de encomenda. É na Francisco Petuco ali, o teu, não? É ali. É ali, o Vergés. Esse aí. O Vergés. É um enorme no condomínio. E ali tem 8 torres, moram umas 2.000 pessoas ali. Imagina. É uma cidade. É uma pequena cidade. Eu brinco com o síndico, tem mais gente aqui que 50% da cidade do Rio Grande do Sul, que tem aí 1.300 habitantes, 2.000 habitantes. Exatamente. Dá para ganhar muito dinheiro ali dentro ali com esse povo aí. Então isso até, digamos assim, acho que representou uma sobrevida para essa profissão do porteiro. Do porteiro, porque ele é importante, claro. Para ter muito velho. Faxineira é importante. Como é que tu substitui faxineira? O marido de aluguel, que arruma as coisinhas. Mas coisas e aí vão se manter. Algumas profissões vão se manter e valorizar. Vão se valorizar. Exato. Você sabe quanto é que está cobrando um pedreiro aí? Experimenta contratar um pedreiro, contratar um cara desses aí, marido de aluguel. Sim, eu sei. Os caras cobram mesmo. Um cara para instalar a tua geladeira lá. São profissões que antes eram meio assim, agora vão se valorizar. Esses caras estão se valorizando já. Porque esse é um serviço muito específico, né? E aí, esse cara especialista, às vezes, ele está sumindo do mercado. Exatamente. Sapateiro, o cara que faz, a profissional que faz costureira. É um negócio raro de tu encontrar hoje em dia. A gente falou sobre automação. Teve nessa semana, ou semana passada, no programa da manhã aqui, um amigo, o Guilherme Escozeiro Neto, que é industrial, tem empresa aqui no Rio Grande do Sul, e a gente estava falando sobre, aconteceu acho que até semana passada, a Feira de Hanover, na Alemanha, Feira de Hanover, que é uma feira de automação industrial. E ele disse o seguinte, olha, lá você tem os melhores robôs de automação industrial, estão lá. Né? Tem empresas, tem uma que eu já fui à feira, e uma bem famosa chamada Kuka. E ela faz aqueles braços, né, da indústria e tal. E ele disse o seguinte, antigamente aquilo ali era, sei lá, $100 mil, um braço daquele, $200 mil ou euros, né? Ele disse assim, hoje, talvez não seja assim tão preciso quanto, mas cumpre a tarefa.
A China entrega para a tua fábrica um robô daqueles por 5 mil. Nossa, entendeu? E está entregando para a indústria por 5 mil, cara, por que daqui a pouco, onde você tem um ser humano trabalhando, também tem isso. No comércio, por exemplo, daqui a pouco tu tem não precisa nem ser um humanoide, mas um troço que faz... A faxineira que eu falei pode ser substituída daqui a pouco. Eu ainda não comprei, mas claro. Eu tô quase comprando o robô, o varredor aquele. Nós aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados assim, nessa questão do uso de humanoide, do robô humanoide, né? A China, outro dia um amigo meu participou de uma dessas missões para a China e ele voltou e disse assim, Stefan, é como se eu tivesse viajado do futuro. Sim. Agora voltei aqui pro passado. É um negócio de maluco. Incrível, Nós estamos muito atrasados em... O Optimum, esse aí, o robô do Ilan? Porra. Mas nem aquela caminhadinha que eles davam que parecia que estava meio cagadinho, o robô, eles voltavam, agora já está caminhando, a mão do cara... do robô é totalmente articular. A maratona dos robôs. E vocês viram que na Índia, aquelas empresas que fazem aqueles tênis, costuram os tênis lá e tal, outro dia viralizou um vídeo aí também no Instagram. Eles os trabalhadores humanos, né, seres humanos, eles botaram uma câmera na cabeça, na testa de cada um, de cada costureiro ali da fábrica, para filmar como é que eles mexiam com as mãos e usar aqueles vídeos para treinar os robôs. Claro! Então o cara estava, se for pensar bem assim, era um profissional cavando a própria demissão. A demissão, Ele estava usando para filmar o cara mexendo ali, como é que ele costurava para treinar. E roots ainda, não sendo robô, mas vou te falar. Eu que chamaria antes para desentupir meu vaso ali, eu fui num tutorial no YouTube, desentupir sozinho, claro. Economizaria uns 200 pila. Mas eu acho que passa muito o futuro do trabalho, gente, assim, passa muito pela requalificação. O cara vai, tal do lifelong learning, já deve ter ouvido essa expressão, né? É o aprendizado constante na tua vida, segue. Uma coisa que você está fazendo hoje, talvez daqui a 10 anos você essa profissão não vai existir mais, ou vai ser diferente, você vai ter que se atualizar, porque senão você vai ficar para trás. É que nem o médico que você estava falando, né? O médico, o cara daqui a pouco ele vai operar um robô que vai fazer a cirurgia. A gente já entrevistou aqui no programa mais de uma vez até. E o cara tá lá na Califórnia e o equipamento tá aqui em Porto Alegre ou São Paulo. Isso. E daqui a pouco ele não vai estar operando, ele vai programar. Sim. E aí ele só vai monitorar, assim, tem 10 cirurgias em andamento e ele tá aqui. Né? Só que o médico, uma coisa ninguém vai tirar do ser humano. O médico vai ter o senso crítico, né? Para olhar aquilo ali, será que essa solução aqui é melhor? Esse robô aqui vai fazer tal programa ou vai fazer esse outro programa aqui? Né? Aí entra a questão da experiência de vida do cara, do conhecimento, né? Porque o robô, muito provavelmente, ele não vai ter a noção ali para tomar aquela melhor decisão. É por aí. Vamos fazer um break, porque a gente tem mais 2 para fazer, né, Felipe? É que o papo tá tão bom, cara. A gente vai ter que dar um ligeirão aqui. 4h41, a FMP evoluiu ao longo de mais de 40 anos e construiu uma trajetória marcada por rigor acadêmico, reconhecimento e presença no meio jurídico. Uma instituição conectada ao exercício real do direito e que forma com método, consistência e atuação conjunta com profissionais do campo jurídico. É assim que a ambição vira prestígio, guiados pela tradição e movidos pela inovação. Visite o site fmp.edu.br, conheça as possibilidades de formação jurídica da FMP, onde o direito converge. Na Dom Laurindo, o tempo e a terra se unem para criar vinhos que expressam a essência do Vale dos Vinhedos. Desde 1887, a família Brandelli dedica-se ao cultivo das uvas e à produção de vinhos que refletem a tradição e a autenticidade de 5 gerações. Uma identidade que é única, expressada através da leveza em harmonia com a complexidade dos tintos e do frescor e singularidade dos brancos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra, domlaurindo.com.br. A gente já volta. Na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel, segurança é imprescindível. Por isso, conte com quem entende do assunto, o corretor de imóveis. Esse profissional qualificado garante segurança em cada etapa da negociação, orienta com transparência e protege você de riscos. Mais do que intermediar negócios, ele tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Cresci Rio Grande do Sul, protegendo a sociedade. E não esqueça, imóvel só com corretor.
A FMP evoluiu ao longo de mais de 40 anos e construiu uma trajetória marcada por rigor acadêmico, reconhecimento e presença no meio jurídico. Uma instituição conectada ao exercício real do direito e que forma com método, consistência e atuação conjunta com profissionais do campo jurídico. É assim que a ambição vira prestígio. Guiados pela tradição e movidos pela inovação. Visite o site www.fmp.edu.br e conheça as possibilidades de formação jurídica da FMP, onde o direito converge. Aproveite o mês do consumidor Fevale, com 60% de desconto nos cursos de pós-graduação EAD. Tire seus planos do papel e invista no seu futuro. Não perca a oportunidade de se tornar uma referência na sua área e impulsionar a sua carreira com o desconto que você merece. Acesse já pos.fevale.br, confira o regulamento e faça a sua matrícula. Banca do Holandês, o melhor empório gourmet de Porto Alegre, com 107 anos de história. São mais de 3.000 rótulos de vinhos e espumantes de 17 países, mais de 215 opções de queijos e o melhor bacalhau do mundo, além de azeites, vinagres, pastas, nozes, frutas secas e muito mais para você se deliciar. Lojas no Mercado Público Central, na Pedro Ivo 933, na Plínio 1689 e agora, já inaugurada mais nova loja, na esquina mais desejada da capital, Nilo Peçanha com João Valing. Banca do Holandês, se apaixone por comer e beber bem. Na Dom Laurindo, o tempo e a terra se unem para criar vinhos que expressam a essência do Vale dos Vinhedos. Desde 1887, a família Brandelli dedica-se ao cultivo das uvas e à produção de vinhos que refletem a tradição e a autenticidade de 5 gerações. Uma identidade única, expressada através da leveza, em harmonia com a complexidade dos tintos e do frescor e singularidade dos brancos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra. Seja um parceiro da Rádio Mais Brasil. Se você é empresário, executivo de marketing, dirigente de entidade profissional ou empresarial, coloque a Rádio Mais Brasil em suas opções de mídia. Temos um público fiel e diferenciado, com poder de decisão e de compra e fortemente engajado. Para fazer parte do time dos que defendem a liberdade, basta enviar um e-mail para contato@radiomaisbrasiloficial.com.br. Estamos juntos por um novo Brasil. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul, com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Continue assistindo o programa 5 a 7. – 4h47, a gente tá rindo aqui da geração Z, né? Então, histórias. Universidade Fevale, referências impulsionam referências, né? Aproveite aí os 60% de desconto em cursos de pós-graduação EAD, ensino à distância da Fevale. Aliás, a gente está falando sobre desafios profissionais em que a atualização não sou eu que estou falando, o nosso convidado é que falou aqui, né? A constante lifelong learning, né? Exatamente. Ou seja, para você constantemente aprender, às vezes até mudar de profissão ou de área, mas se atualizar em última análise. E um ótimo caminho são cursos de pós-graduação, não só na sua área, mas às vezes para começar uma mudança de carreira, né? Exato. Então,
Tire os seus planos do papel, invista no seu futuro e não perca a oportunidade de se tornar uma referência na sua área e impulsionar a sua carreira com o desconto que você merece. Acesse pos.fevale.br, confira o regulamento e faça a sua matrícula. Estamos de volta nesse feriado do dia 1º de maio de 2026. Eu queria aproveitar até o gancho do comercial aí, Guilherme. Sobre essa questão de mudança de carreira. Tá? Nós temos, dentro do universo do trabalho, nós temos que desmistificar essa coisa de que mudança de carreira é coisa de fracassado. Tipo assim, o cara mudou de carreira, o cara não deu certo. Né? Principalmente quem tem mais de 40 anos, de 50 anos, você já trabalhou um bom tempo, né, numa profissão, daqui a pouco você não se identifica mais. Outro dia até publiquei um vídeo sobre isso lá no meu LinkedIn. Você tem 50 anos, trabalhou 30 anos numa profissão. Daqui a pouco aquela profissão que você escolheu lá quando tinha 18 anos, você não se identifica mais com ela. Ou a profissão mudou, tem alguma coisa que está te desagradando. Isso é diferente do cara não gostar do chefe e não querer mais trabalhar na empresa. Né? Porque às vezes também tem isso. Eu não aguento mais essa profissão. Não, o teu problema às vezes é com o chefe, ou é com o trabalho, né, com aquela empresa específica. Então vai lá e muda de empresa. Eu estou falando de mudar de carreira. Nós temos que desmistificar essa coisa de que o cara mudou de carreira com 45 anos, com 55 anos, porque é um fracassado, não deu certo naquela profissão. Gente, não é por aí. E às vezes muito pelo contrário. Quer dizer, tu cumpriu já uma coisa e quer um novo... Quer outra, claro. Nisso até, a gente estava aqui brincando, né, falando mal da geração Z. Os jovens da geração Z são muito melhor resolvidos. Até os milênios também. Né? Eles são muito melhor resolvidos com essa coisa assim, trabalhei 10 anos numa profissão, não gostei, vou mudar. Tá tudo bem. Né? Um negócio legal da geração Z que eu vejo, por exemplo, da minha lá atrás, que a gente planejava muito para fazer as coisas. Isso. Ficava planejando. Não, eles não, eles já estão viajando, juntou uma grana, já vai viajar. Eles fazem mais as coisas no presente, assim, muito. Eles usufruem mais, parece, assim. Eles fazem a tal da microaposentadoria, que é uma tendência agora, né? Entre os jovens aí da geração Z. O cara trabalha um ano, junta uma grana e vai para a Austrália surfar. Pronto. Até já vi relatos no mercado do tipo assim, um gestor veio confessar para mim, tentei convencer o guri a ficar, ele era bom, mas ele meteu na cabeça que ele tinha que ficar 6 meses fazendo um sabático. Cara, sensacional isso. Né? Só que aí assim, eu disse, o gestor me contando, né? Só que eu disse para ele, né? Você vai ficar 6 meses fora, quando você voltar, talvez não tenha aqui a tua vaga, você talvez vai ter que dar um passo atrás na carreira, você está consciente disso? Tudo bem, vai em frente. Né? É uma maneira de enxergar o trabalho. Claro. Né? Eu estou lembrando, cara, eu estou te ouvindo e isso aconteceu também. Lembrando, teve um menino também que o guri tinha rádio na veia, né? E um dia ele disse, não sei o que, eu preciso sair, vou me dedicar lá à graduação e tal. Esse cara, tudo bem, né? Mas tu não está encaminhado lá? Não, tô, mas eu quero... Aí tá. Aí passaram-se 6 meses e ele já tinha uma situação diferente, assim, ele já desempenhava outra função na redação, ele já tinha uma remuneração diferente e tal. Aí eu sei que 6 meses depois, 7 meses depois, toca o telefone, era ele, queria voltar e tal, sei que. Eu disse, cara, eu até tenho uma vaga agora. Legal, bacana e tal. Aí eu disse, só que é o seguinte, tu era repórter, a vaga que eu tenho agora é de produtor. Mas o cara, a fila andou, velho. Eu não podia ficar te esperando, cara. A fila andou. Aí, não, tá, tudo bem. Eu disse, acho que é uma questão de, sei lá, poucos meses, 3, 4 meses, a gente consegue fazer um redesenho aqui, tu volta. Mas agora é produção. Não, tá, tudo bem. Bom, e aquele valor e tal? Eu disse, não, aquele valor já era, meu. Eu peguei aquela grana e remunerei melhor outros que estavam pedindo passagem. Entendeu? É o risco do troço. É o risco do trabalho. Exato. Mas então, seja qual for a tua decisão, você precisa ter consciência que você fez uma escolha. Certo. Né? E não ter vergonha disso, e nem ficar depois, me arrependi de ter feito 6 meses sabático. Bom, e falando em fracasso mesmo, nos Estados Unidos é natural tu começar um negócio, deu errado, tu vai para outro. Aqui tem muito essa marcação em cima da pessoa que se deu mal uma vez, ou enfim. Não, e você sabe que teve uma pesquisa realizada pelo MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, com 4 milhões de empreendedores. Imagina só, olha o tamanho dessa pesquisa. 4 milhões de empreendedores, e eles identificaram que os empreendedores que tiveram mais sucesso são aqueles que abriram empresas após os 40 anos. Olha só que interessante. Ou seja, esse empreendedor já tinha uma experiência de vida,
né? E resolveu abrir o negócio. Então, assim, quem tem mais de 40 anos, 50 anos, não fique com medo de abrir um negócio, né? Você tem resiliência, você tem experiência de vida, conhecimento, né? Eu atendo muitos profissionais, às vezes, que a minha geração, né? E acho que a tua também, né? Os baby boomers e os X, eles foram educados para ter um emprego a vida toda, de preferência no mesmo lugar. Né? Exatamente como os nossos pais, né? Só a geração milênio já veio com um DNA mais empreendedor, assim. Eles vão lá e empreendem. É legal, né? Isso é legal. Agora, o geração Z, ele veio também com essa carga assim, de, vou empreender. Se eu não gostar do trabalho, se for ambiente tóxico, eu vou lá e vou empreender. Tóxico. Só que assim, meu amigo, eles às vezes empreendem sem total noção do que estão fazendo. E aí muitos, às vezes, quebram a cara e estão voltando para o CLT. Voltam, às vezes, desesperados. Pro CLT, né? Então, assim, você tem que, se vai empreender ou se vai mudar de carreira, faça isso com consciência, com planejamento, com organização, né? Isso é importante. Mas qualquer coisa é tóxico, né? Não é uma coisa assim, eu não vou dizer também que tu não possa ter um ambiente e tal, mas é que é sensível demais. Né? Eu acho que essa palavra, hoje em dia, ela vulgarizou, né, Guilherme? Vulgarizou. Eu acho assim, tanto no trabalho como fora do trabalho. É aquela coisa assim, eu discordei de você, você é tóxico. Tá? Gente, só um pouquinho, né? E falando especificamente de trabalho, é o que eu sempre digo, né? Eu falo isso sempre nas minhas palestras, né? Sobre essa questão de gerações. Falo isso para os Gen Z lá, né? Que usam muito essa palavra, né? É um ambiente tóxico. Meu amigo, às vezes é um dia ruim no trabalho. Quem é que não teve um dia ruim no trabalho? Né? E quem é que vai... Como é que você cresce, né? Você cresce na dificuldade, né? E confrontos são importantes, né? Conflitos são importantes. Conflitos, confrontos, né? Então não vai ser todo dia um mar de rosas no trabalho, né? Vai ter dia que vai ter um incêndio lá, que o Guilherme vai pedir pro repórter lá, olha, meu amigo, você vai ter que ficar aí até as 10 da noite, até ver se não morreu alguém, né? Eu lembrei do intervalo aqui de uma menina que uma vez chegou para mim indignadíssima, assim. Quando é que eu vou ter uma mesa assim, que nem tu, né, e tal? Porque uma redação tu tem... Depende da redação, eu já trabalhei em redação em que cada um tinha a sua baia fixa. E às vezes é o seguinte, trabalha um profissional de manhã, ele vai embora, chega outro que assume aquela posição de trabalho. Então, às vezes dava briga, porque eu deixava a estação de trabalho mais bagunçada, mais suja e tal, não sei o quê. Aí uma menina chegou assim, quando é que eu vou ter uma mesa assim que nem tu e tal? Eu disse, olha, trabalha uns 10 anos, toma bastante mijada para aprender, né? E aí, quem sabe, talvez um dia tu tenha, né? E ela, o que ela disse? Aí ela deu uma bufada e tal, mas era uma guria divertida, assim, então... Meio que fez tinha um humor ali, né? Tinha queixa, mas espero que tinha um humor ali. É que essa geração, o Guilherme, especialmente a geração Z, né? E eu diria até alguns milênios mais jovens, né? Não o quarentão, que é o teu caso, mas aquele milênio que tem 31, 32 ali, né? Que é mais novo. Eles têm, às vezes, uma ideia, assim, uma ansiedade para crescer. Tipo assim, tem aquela piada que rola, né? O cara entrou no trabalho, o jovem entrou no trabalho, com 6 meses ele quer ser gerente, quer ser coordenador, com 1 ano ele quer ser gerente, com 2 anos ele quer ser diretor, com 4 anos ele quer ser presidente da empresa e, sei lá, com 10 anos ele quer ser... Presidente do conselho. Secretário-geral. Não, secretário-geral da ONU. Da ONU, Só que não é assim que as coisas acontecem. Não, eles têm uma pressa, Não é assim. E tem a coisa do querer fazer, né? Uma coisa eu não quero fazer outra. Tinha uma menina, outra repórter, e ela era uma das primeiras a chegar de manhã e, invariavelmente, muita pauta econômica acontece de manhã. Sim. Né? Tinha muito disso. E caía para ela, cara. Né? E ela odiava, só que não tinha o que fazer. Era ela e ponto. Aí um dia... Só que às vezes dava, né? Aí um dia ela chegou para mim e disse assim... Tu sabe que eu odeio economia e tu fica me dando pauta de economia, né? Aí eu disse... Então vamos fazer um negócio. Vamos fazer um acordo aqui, eu e tu. Eu derrubo as tuas pautas de economia quando eu puder, tá? Tem dias que eu não vou conseguir, mas quando eu puder, eu derrubo. Até que enfim tu me viu, desde que tu me traga uma sugestão de pauta melhor. Pronto. Aí, trabalho, né, pra ela. Claro. Aí, assim, se tu me vier com uma sugestão bacana que não esteja, não é assim pegar do teu colega, o Espírito, você tem um troço que eu quero fazer, não. Me traz um troço que eu não pautei repórter para fazer, que não está no hall de entrevistas da rádio e tal, e que seja interessante jornalisticamente. Eu tiro a pauta de economia tua e derrubo. Ela começou a fazer, cara. Ela começou a fazer. Você deu um desafio para ela. Exato. Então,
Você gamificou a coisa. É uma coisa que eles adoram. É isso aí. Sabe que na época eu nem tinha pensado nisso, mas não deixa de ser, né? Mas é uma geração que funciona muito com a gamificação. Isso, disputa. Break o último e a gente já volta para passar a régua e fechar o programa. Na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel, segurança é imprescindível. Por isso, conte com quem entende do assunto, o corretor de imóveis. Esse profissional qualificado garante segurança em cada etapa da negociação, orienta com transparência e protege você de riscos. Mais do que intermediar negócios, ele tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Cresci Rio Grande do Sul, protegendo a sociedade. E não esqueça, imóvel só com corretor. A FMP evoluiu ao longo de mais de 40 anos e construiu uma trajetória marcada por rigor acadêmico, reconhecimento e presença no meio jurídico. Uma instituição conectada ao exercício real do direito e que forma com método, consistência e atuação conjunta com profissionais do campo jurídico. É assim que a ambição vira prestígio. Guiados pela tradição e movidos pela inovação. Visite o site www.fmp.edu.br e conheça as possibilidades de formação jurídica da FMP, onde o direito converge. Aproveite o mês do consumidor Fevale, com 60% de desconto nos cursos de pós-graduação EAD. Tire seus planos do papel e invista no seu futuro. Não perca a oportunidade de se tornar uma referência na sua área e impulsionar a sua carreira com o desconto que você merece. Acesse já pós.fevale.br, confira o regulamento e faça a sua matrícula. Banca do Holandês, o melhor empório gourmet de Porto Alegre, com 107 anos de história. São mais de 3.000 rótulos de vinhos e espumantes de 17 países. Mais de 215 opções de queijos e o melhor bacalhau do mundo. Além de azeites, vinagres, pastas, nozes, frutas secas e muito mais para você se deliciar. Lojas no Mercado Público Central, na Pedro Ivo 933, na Plínio 1689 e agora já inaugurada a mais nova loja, na esquina mais desejada da capital, Nilo Peçanha com João Valing. Banca do Holandês, se apaixone por comer e beber bem. Na Dom Laurindo, o tempo e a terra se unem para criar vinhos que expressam a essência do Vale dos Vinhedos. Desde 1887, a família Brandelli dedica-se ao cultivo das uvas e à produção de vinhos que refletem a tradição e a autenticidade de 5 gerações. Uma identidade única, expressada através da leveza, em harmonia com a complexidade dos tintos e do frescor e singularidade dos brancos. Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra. Seja um parceiro da Rádio Mais Brasil. Se você é empresário, executivo de marketing, dirigente de entidade profissional ou empresarial, coloque a Rádio Mais Brasil em suas opções de mídia. Temos um público fiel e diferenciado, com poder de decisão e de compra e fortemente engajado. Para fazer parte do time dos que defendem a liberdade, basta enviar um e-mail para contato@radiomaisbrasiloficial.com.br. Estamos juntos por um novo Brasil. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul, com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Continue assistindo o programa 5 a 7.
Estamos de volta e é meio que para passar a régua, para fechar o programa. Tu fez as honras. Quero agradecer, muito legal o nosso papo e te dar esse espaço agora para tu dar o teu serviço. Perfeito. Muito obrigado, então, mais uma vez, né, pela oportunidade, Spritzer, Guilherme, de bater esse papo aí, né, que sempre dá muito pano para manga o assunto trabalho, carreira. E eu queria convidar aí o pessoal que está nos assistindo a me seguir lá nas redes sociais, né, Stefan Ligoc, no Instagram, no LinkedIn, principalmente lá no LinkedIn, produz muito conteúdo, inclusive sobre carreira, né? E se você é profissional maduro, né, tem interesse aí em mudar de carreira, pode me procurar lá também, né? Mudar de carreira, trabalhar melhor a sua marca pessoal no ambiente digital, ou até mesmo pensar em empreender. E você aí que trabalha em empresa, né, e que quer trazer, né, quer levar alguma palestra minha sobre gerações do trabalho, diversidade geracional, né, sobre liderança multigeracional, é só entrar em contato aí pelas minhas redes sociais aí para a gente bater um papo e quem sabe levar uma palestra, um treinamento aí também sobre LinkedIn, uso do LinkedIn, né, que é uma rede que eu trabalho bastante. Fica aí a dica e estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom. Maravilha. Peter, foi um prazer. Igualmente. Bom final de semana. Igual. Tá? E agradecer o Filipão, como sempre, né? Tá aí, ó. Siga no Instagram, @Stefan, né? O S mudo, né? Ligoc. Esse aí para polaco tá uma barbada. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigadão valeu. a todos. Um ótimo final de semana. Valeu. Obrigado a Dom Laurindo, Banca do Holandês, FMP e Fevale. Tchau, gente.